Fala, Mariana, tudo bom? Obrigado por ter vindo aí. Obrigada, Monark. Prazer estar aqui com você hoje. Da hora demais. Você é polêmica por causa da parada do feminismo, né? Também. Mas você já foi cancelada? Ah, é verdade. Eu esqueci. Hoje tem o... Porra, a gente tem patrocínio hoje. Gazeta do Povo. Da Gazeta do Povo, que é... Você conhece? Conheço, claro. Tá bem famoso, né? O Sim. Gazeta do Povo tá crescendo bastante. Eles têm 40 colunistas lá, com diversas opiniões diferentes. É um jornal que não lacra, né? Ele não cancela. Inclusive, muitas matérias que me defenderam na época da tragédia toda que rolou lá. Então, eles são uma empresa que tem o valor da liberdade de expressão forte. Então, pega o seu celular, aponta pro QR Code aí que tá na tela e vai lá, assina lá. Acho que os primeiros meses, ou o primeiro mês é mais barato, entendeu? E aí depois você paga uma mensalidade e tem notícia também de tudo que tá acontecendo do dia a dia. Tipo, para você se informar, o Gazeta do Povo é excelente. Você vai conseguir saber exatamente o que está acontecendo na política, na sociedade, e vai ter 40 tipos de opiniões diferentes com pessoas que não são ideológicas, digamos assim. Lacradores. Não é dessa patota, né, tá ligado? Então vai lá no Gazeta do Povo, aponta o celular aí e manda ver, tá bom? Obrigado. É isso. Vamos pro papo, então. Partiu. Você já foi muito cancelado por causa desse negócio feminino? Muito cancelada. Não só por essa questão, mas por muitas outras. Assim, eu já fui cancelada por grupos inusitadíssimos, como, por exemplo, fãs do Alok. Eu já fui cancelada pelos fãs do Alok. Porque eu falei que o Alok era ruim, tadinho, eu nem acho. Fui cancelada por fãs do Crepúsculo. Caralho. Mas esse foi um cancelamento meio chato, assim. Não chega a ser um cancelamento, mas uma encheção de saco, um lixamento virtual ali, de certa forma. O que eles ficavam fazendo, tipo, xingando? Porque eu falei que... Então fala mal do Edward. Por aí. Porque você perder tempo lendo Crepúsculo é um absurdo, né? Você poderia ler Machado de Assis. Aí eles falaram, que loucura, como você ousa dizer que Machado de Assis é melhor? Eu falei, então... né? Foda que eu não li Machado de Assis e li Crepúsculo. Bom, podemos encerrar por aqui. Bom, eu acho que minha participação... That's all, folks. Mas é engraçado. Mas eu li o Crepúsculo, mas eu não sou, tipo, caralho, ela... Você não ia me cancelar? Não, eu tô então cagando. Tá ótimo. Se você não gosta do Crepúsculo... Eu também acho mó besta. Os filmes, principalmente, acho besta. Sim. Eles ficou muito... infantil e muito apelativo pra mulher, né? E eu não sou mulher, então... eu sou, mas nem por isso. Hein? A não ser que eu seja transmulher em algum sentido aí, porque pra mim, nossa senhora, é muito piegas, aquela coisa muito chata. Sim, é chato esse negócio de cancelar os outros, né? A gente tá vivendo num mundo que essa cultura tá ganhando força e parece que ela funciona, né? Parece que é uma boa estratégia, né? Você acha que a gente vai... Você estava falando aí que o TSE está cada vez mais censurador também. Sim. E essa cultura do cancelamento, eu acho que patrocina esse movimento do TSE, censurar as pessoas. Porque são as pessoas que cancelam, que acham que é válido que alguém seja calado pelas suas opiniões. Você acha que vai piorar? A gente está entrando numa ditadura? O que você acha? É que, no caso do TSE, isso meio que se torna um cancelamento institucionalizado, né? Já não é mais algo que parte da sociedade civil. São as instituições que deveriam assegurar a liberdade, né, do povo brasileiro e estão indo justamente na direção oposta, né? Enfim, eu acho, Monark, sinceramente, que parece que a coisa agora está começando a dar uma freada, assim, uma segurada. Acho que o cancelamento já foi pior. Será? Eu acho que sim, eu acho que tem um outro ponto também. Eu acho que as pessoas aprenderam a ser canceladas. Elas aprenderam a lidar com o cancelamento. Né? Então, assim, antes você era cancelado e aí a sua vida era completamente destruída. Vou dar um exemplo aqui. Quando surgiu a coisa da pandemia, do coronavírus, a Gabriela Pugliese foi cancelada porque fez uns stories lá, enfim, falando umas bobagens, e aí o pessoal detonou a vida dessa mulher, tentou destruir a vida dela, entendeu? Ela teve que apagar a rede social, ela sumiu por meses. Hoje em dia, se rola algo nesse sentido, as pessoas já ficam, mas você vê que não é o fim do mundo, de certa forma, né? Agora, ele ainda tem efeito. É por isso que as pessoas continuam, né? Então, tem gente que perde emprego, tem gente que vai, né, perde empresa. Perde empresa, exatamente. Então, assim... eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem o fato de que a coisa agora está ficando
institucionalizada também, um pouco mais séria, mas ao mesmo tempo acho que as pessoas estão sabendo lidar melhor. E talvez os próprios canceladores, porque tem uma galera que cancela que talvez nem cancela por mal, ela vai na onda. Talvez essas pessoas estejam começando a perceber que, putz, mas eu também faço merda, né? Então, recentemente, a gente teve a polêmica lá da Luísa Sonza, que foi cancelada porque descobriram que ela tinha dito coisas racistas. Ela nem foi cancelada, na verdade. Ela não foi porque ela tá do lado do pessoal que cancela. Tem esse ponto aí. Mas, de certa forma, houve uma pressão ali em cima dela, os fãs. No Twitter, o nome dela ficou lá nos Trend Topics inúmeras vezes, o pessoal fazendo pressão mesmo. E cobrando, né? Tipo assim, então quer dizer que a Luísa Sonza não pode ser cancelada e tal. Mas eu acho que a coisa agora é mais dinâmica. E outra... Imagina se fosse eu, né? Imagina se alguém, uma mina, tivesse em qual é o nome? Quando vai na justiça, processado. Meu cérebro tá bugado, desculpa. Imagina se eu tivesse sido processado por uma pessoa negra por ter sido racista. Imagina o que teria acontecido na minha vida. Tá louco. Eu perdi, eu tive que sair da minha empresa porque eu defendi liberdade de expressão segundo a primeira emenda dos Estados Unidos. Sim. Cara, imagina se eu tivesse sido racista mesmo. Não, você tá morto, talvez. Talvez eu tivesse Você tinha apanhado na rua. É coisa nesse nível. É verdade. E como que a galera não percebe essa 2 pesos e 2 medidas que tá rolando aí, né? Pois é, que eu acho que tudo depende de que lado você tá. Eu acho que isso é o que valida ou invalida o cancelamento para essas pessoas. Então, por exemplo, a Luísa Sonza, ela tá do lado da patotinha ali, né, do Beautiful People, que vai sempre passar um paninho para tudo de errado que a pessoa faz. Dos moralmente superiores. Dos moralmente superiores, né? A galera aspas, lá em cima. Tem muitas aspas aí. Então, o cancelamento, entre aspas, assim, de uma Luísa Sonza da vida, ele nunca vai ser igual ao cancelamento do Monarca, nunca vai ser igual ao meu cancelamento ou o cancelamento de quem está do outro lado. Então, a gente consegue entender muito bem o que é que a coisa... O que é que isso diz pra gente, né? Assim, não importa o que você faz, importa... a qual grupo você pertence. Verdade. Porque se você está do lado certo, mais aspas aí, você pode falar o que você quiser. Você tem imunidade, assim, para falar o que você quiser. Se você está do outro lado, uma vírgula fora do lugar e é motivo para as pessoas tentarem destruir a sua vida. Sim, é verdade, né? E eu acho que esse negócio de você cancelar os outros ou ficar do lado da patota ser uma proteção meio que incentiva muito aquele cara que entra na onda. Sim. Ele entra na onda só pra... Ele tá comprando proteção, né? Eu acho que a galera que pediu pra tirar episódio lá do Flow, ou me cancelou pra caralho, eles estavam comprando proteção. Falando, eu tô da patota, hein? Eu tô na patota. Eu não sou do outro lado ali. Não me cancelem nunca. É a sinalização de virtude, né? Sim. É sinalizar que eu sou bom, que eu sou, como você falou, moralmente superior. Então, olha só, tá vendo esse monstro aqui? Eu não estou do lado dele. Sim. Não importa se eu faça e fale coisas piores, mas eu tô do lado oposto. Então, isso é o que eu falei, dá imunidade para as pessoas, né? Pois aí, e não o pessoal não cancela. Não tá parecendo que vai terminar isso aí, não, viu? Eu não sei se vai terminar. Eu acho que isso vai modificando um pouco. Mas que as pessoas estão mais atentas e o pessoal que é cancelado, acho que reage mais rápido, eu acho que sim. Então, isso talvez modifique um pouco a situação. Pode crer. Esse negócio de você ser cancelado aí, você deletar tudo e ficar quieto, é o maior erro. É o maior erro. Pedir desculpa quando você tá certo, claro. Né? Quando você tá errado, você tem que pedir desculpa mesmo. Sim. Mas quando você tá certo, quando você teve uma declaração sua, né, colocada de outra forma, ali manipulada, ou então alguém que tenta... Né, faz um esforço ali para desvirtuar o que você disse. Tirar de contexto. Aí, paciência, né? Você não vai ajoelhar para essa galera, não dá. Porque o que eles querem não é seu pedido de desculpas, eles querem a sua alma. Eles querem a sua destruição completa. Completa. Nada que você fizer vai ser suficiente. Então, se você pedir desculpa, então faz isso agora, se retrata lá. Então faz isso. Então, não tem fim. Sim. Entendeu? Então, é bem por aí, assim. Sim, o foda é que se fosse só encheção de saco, tava tudo bem, entendeu? Tipo, eu aguento gente me xingando no Twitter. Na verdade, se eu entrar ali e pesquisar meu nome tem no gente Twitter, xingando. Só tem gente me xingando. Mas o problema é quando vem e entra na minha fonte de renda. Sim. Entendeu? Quando os patrocinadores... Esse é o pior. Eu acho que o cancelamento só vai acabar de verdade quando as empresas pararem de ter medo de likes negativos. Sim. Tipo, pararem de ter medo de polêmica. Porque que empresa que a gente estava patrocinado lá no Flow sofreu com aquilo? Nenhuma. Nada aconteceu, entendeu? Se eu tivesse continuado, ia acontecer alguma coisa. As pessoas iam parar de consumir
só por causa que teve uma polêmica comigo? Eu, particularmente, não ia. Mesmo se você tivesse falado, não que eu acho que foi absurdo o que você Sim, disse, sim. mas mesmo que tivesse sido, não faz a menor diferença pra mim. Porque a gente não... Tipo, a Coca-Cola já deve ter feito um monte de merda na história dela. Um monte de coisa já deve ter feito errado. Você vai deixar de tomar Coca-Cola? Ah, não vou, não. Eu também não vou deixar, entendeu? Então, eu não sei que a galera fica... Eu sei, na verdade. É a política. É política, né? No final das contas, é o posicionamento que você tem ali. Político, posicionamento de valores, de que forma você se posiciona, de que forma, né, qual é a sua postura. Uhum. Então, assim, é uma cartilha. Esse é o ponto. Se você reza a cartilha, parabéns, você está imune aí ao cancelamento. No máximo, esse cancelamento, se acontecer, vai fazer cócegas em você. Uhum. Mas se você não reza a cartilha, aí a tua vida... Como que a gente pode terminar com essa parada, cara? Eu queria bolar uma estratégia pra gente conscientizar as pessoas. Será que é possível isso? Será que é possível a gente dar um checkmate nessa cultura do cancelamento? Porque eu tô meio exausto disso aí. É cansativo. Eu não sei, Monark. Eu acho que é muito difícil pensar numa forma para resolver de forma definitiva a situação. Porque sempre vai ter um filho da puta ali que vai querer encher o saco e que junta mais meia dúzia, que faz barulho. Eu acho que isso sempre vai existir. O que a gente tem que fazer, que eu acho que pode amenizar e muito a situação, é parar de dar importância para isso. E fulano falando não sei o que, tá sendo cancelado. Foda-se. Não, nem repercute, nem né? aí, Só entendeu? ignora, né? Ignora. Não vai entrar na onda, não vai... Né? E o que você falou das empresas também. As empresas aprenderem que isso não... Né? Ou então falar assim, cara, os nossos patrocinados, eles não refletem necessariamente a opinião da nossa empresa. Então, assim, deixa eles falarem. Assim, a gente se coloca numa posição em que não tem relação entre o trabalho que existe ali, né, o contrato que existe entre patrocinador e patrocinado e a declaração pessoal que aquela pessoa dá. Então, isso pode ser uma boa também, mas acho muito difícil que façam isso, né? Porque a empresa também, de certa forma, tem essa pauta lacradora muito forte. Assim, hoje em dia é um negócio absurdo. Toda empresa meio que querendo dar uma lacrada aqui e ali. É aquele negócio chato. de ESG, né? Um negócio que é uma sigla de boas práticas empresariais que está dominando as maiores empresas do mundo e está causando distorções, né? Porque a empresa não era para ser uma instituição moralizante da sociedade. Esse não é o papel da empresa. Não, claro que não. Ela tem que fornecer um serviço útil. Um serviço, um produto e acabou. E ser cobrada pelo que ela entrega, não pelo posicionamento, nada a ver, né? Sim. Mas, enfim, acho que é por aí o caminho, sabe? Talvez, se um dia isso acontecer, das empresas pararem de remover patrocínio, de tentar... Porque, de certa forma, isso é um incentivo, né? As pessoas continuam porque elas sabem que tem resultado. Então, assim, eu vou cancelar o Monark porque eu sei que a empresa tal, pressionada, vai retirar o patrocínio, isso vai mexer no bolso dele. Então, é muito complicado. Tem os caras que ganham dinheiro sendo esses caras. Já viu os Sleeping Giants? Já, claro. Esses caras são muito patéticos, na minha opinião, cara. Muito. Eles criaram um modelo de negócio onde você patrocina eles e você garante que eles vão tentar assassinar a reputação de todas as empresas que eles não concordam. Tipo, eles criaram uma empresa de assassinato de reputação. É isso aí. Que loucura, né? Isso é legal. Não, e o pior é que, assim, eles criaram uma empresa de assassinato de reputação, mas é que eles são do bem, tá? Uhum. É que eles estão só pensando no bem da sociedade. É só pra gente não... É muito absurdo. Como é que alguém não vê isso? E outra, é achar que as pessoas são burras, né? Que não tem discernimento para avaliar o que é bom, o que é ruim. Pior que as pessoas são burras, né? Esse é o problema. Eu acho que sim. E por isso que um Sleeping Giants desde da vida prolifera, porque elas acham que ele tá salvando o mundo, cancelando, sei lá, o Toninho Zé, que tá no Instagram e falou uma besteira, aí eles destruíram a vida do cara e salvaram o mundo, assim. Pelo amor de Deus, né? Aí tem sempre peixe grande ali por trás que incentiva, né? Que fomenta isso. Tem uma galera ali que você olha e fala, pra aí, tá vendo? É uma máquina mesmo, né? É uma máquina de cancelamento, né? E com vários agentes e dinheiro e financiamento pra caralho. E agora o TSE e o Judiciário unindo nessa máquina. Eu tenho medo, cara. Eu tenho também. Eu acho que talvez a gente esteja caminhando para uma distopia institucional generalizada forte. George Orwell... coisa que a gente achou que estava muito distante. Tipo, leu o George Orwell e fala, isso aqui tá aí, ó, acontecendo ali, embaixo do nosso nariz. Que louco, é muito né? preocupante. E é preocupante porque a gente
percebe que a qualquer momento pode ser qualquer um de nós. Tem uma galera que já foi presa, entendeu? Tipo assim, fake news e tal. Porra, o que é fake news? O que é fake news? É uma mentira. Mentira existe desde que o mundo é mundo. E como é que se combate a mentira? Com a verdade. Sim. Entendeu? É gente falando a verdade e aí as pessoas vão ter que entender o que é e o que não é. Né? Agora, você não pode criminalizar uma pessoa porque ela mentiu, porque isso não faz o menor sentido. E já está acontecendo, né? Já está acontecendo, esse é o ponto. Então, assim, eu fico pensando, a qualquer momento pode ser eu isso. Sim. Né? Pode ser eu, porque eu tenho alcance, o que eu falo repercute entre muitas pessoas. Então, se em algum momento a coisa virar, chega até mim, entendeu? Chega até os meus amigos, até meu marido, até as pessoas próximas ali. E vocês são alvo, porque vocês são de direita, digamos assim. Sim, exatamente. Nós somos o alvo. Sim, e se o Lula ganhar, fudeu, né? Então... Fudeu, porque... a coisa já tá ruim antes do Lula ganhar, entendeu? O Lula ganhando, aí, meu amigo, ele vai validar, ele ainda vai colocar mais 2 caras no STF se ele ganhar. Isso aí. E o STF já tá censurador pra caralho. Imagina com mais 2 caras, óbvio que ele vai colocar 2 caras censuradores também. Óbvio. Por que ele não ia colocar? Né? Não faz o menor sentido. É mau poder, né? Ninguém pode mais, não vai poder mais criticar o Lula. Vai ser foda, né? Não, hoje já não pode, né? Eu tava falando pra você antes da gente começar, sair de casa, vi a notícia lá de que tinham censurado o documentário Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo, porque falava mal do Lula. E aí você não pode falar mal do Lula. E essa é a justificativa. Não pode falar mal do cara. Assim, ele é um candidato e aí você está desqualificando, você está desmoralizando a reputação. Porra, é um bandido. Precisa de uma peça para poder desmoralizar o cara. O cara já é desmoralizado, entendeu? Sim, deveria ser para desmoralizado está sendo a gente com essa putaria de um cara que foi preso, né, que saqueou o país, tá aí disputando a eleição e as como pessoas se fosse bastião da normal, moral. É muito... E chamando o outro de fascista. E chamando o outro de fascista. Olha, isso aqui é o Bostil mesmo, hein? Não, é intancável, é intancável. É intancável, o Brasil é intancável. Eu tenho uma vontade de sair fora. Você não tem vontade de sair fora, não? Eu não tenho, acredita? Eu tô falando tudo isso para dizer que eu não tenho vontade de sair daqui. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do meu país. Eu acho que o Brasil é um país... Tirando o que é ruim, o que é ruim tem coisa boa, entendeu? Sim. O Brasil é bom, assim. O problema é o povo. Devia tirar o povo do Brasil, deixar só... Mas eu acho que eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sou uma brasileira incorrigível, assim, eu sou esperançosa. Eu acho que um dia, quem sabe, talvez meus bisnetos, a coisa esteja um pouco menos pior. Quem sabe daqui a 8 gerações. Mas eu tenho uma esperança, assim, de que... Eu nem tenho essa esperança, não, viu? Eu acho que a gente... Você já lavou a mão? Quais são as boas... Tipo, onde você olha para falar assim, não, isso aqui tá acontecendo bom. Então, daqui 10 anos a gente vai estar melhor por causa disso. Eu não vejo isso. Eu não vejo nenhum exemplo de algo que está melhorando o Brasil. Eu vejo só exemplos, assim, pego o TSE e o STF, por exemplo. Isso, em 10 anos, só vai levar a gente para censura absoluta da liberdade de expressão. Sim. A tendência é essa. Isso não é nada positivo. Agora, o que é positivo? A única coisa que eu vejo é, o Brasil vai produzir muita comida e vai alimentar os países ricos. Sim. Mas o que isso ajuda a gente de verdade, né? Não tem nada... eu não olho pro Brasil e falo assim, não, daqui 10 anos a gente vai ser um país sério, de verdade. Eu não consigo ter essa percepção. Por isso que eu desisti. Eu prefiro ir para outro lugar do que ficar lutando aqui. E aí, quando a gente tenta lutar para melhorar, para defender a liberdade de expressão, o que acontece? Vem um grupo de mob, de militantes, destrói a sua vida, tá ligado? E o brasileiro fica quieto e não te ajuda. Poucas pessoas... Você falou que você quase foi cancelado. Fui cancelado junto com o Monark, gente, que horror. Mas poucas pessoas me defenderam. Tipo, nem o Flow me defendeu. Tá nem ligado? O Flow te defendeu. Então... Aí eu fico, tô lutando aqui, ninguém tá me defendendo. Eu sou otário, eu sou idiota, então. Eu devo ser um idiota, eu vou embora, mas então. tem que ser você por você mesmo, assim, não dá pra ficar esperando do pessoal que vai dar a cara a tapa, assim, porque ninguém quer, no final das contas. Aí a gente volta pro assunto do cancelamento, entendeu? Uhum. Se você se coloca ali, tipo, vou defender aquela pessoa que falou isso, você entra no bolo também, você vai ser triturado junto. Então, muita gente não quer. Eu nem julgo essas pessoas, eu também não julgo, não. Eu já julguei muito, falei, porra, mas como assim? Tá? A gente tá aqui fazendo um trabalho e a galera não tá, né, vendo sentido nisso, não tá dando apoio e tal. Hoje em dia eu não julgo, porque talvez se eu não fosse quem eu sou e não tivesse, digamos assim, na linha de frente, talvez eu também não mexesse com isso, não, sabe? Eu ficasse quieta. Porque é muito problema, Monark, é muita treta. Não, a mexer gente com que tá esses aqui caras. se expondo, nossa senhora, é muita treta.
isso, a cabeça vai pro espaço, né? Tipo, a minha saúde mental já era. Eu acho que eu sou meio maluco já. Não, eu tô falando sério, meu. Eu não tô... às vezes eu tenho paranoia, tá ligado? De perto ninguém é normal. Então... E eu acho que eu não era assim. Eu era uma pessoa feliz e ingênua, tá ligado? Eu acreditava nos outros, eu gostava da vida, eu acreditava que no Brasil eu queria mudar. O Flow foi muito isso. Foi tipo, pô, vamos mudar isso aí, vamos abrir um espaço de comunicação plural, onde a gente não fique naquela coisa engessada da TV, onde você tem 5 segundos para falar e é tudo pauta política e tal. E o resultado qual que foi? Foi a minha destruição, tá ligado? Mas, ó, vê só, momento Mari Coach aqui pro Monark, mas o negócio é o seguinte, eu acho que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Eu acho que tem mais gente bacana, assim. É porque essas pessoas, elas são silenciosas, elas fazem menos barulho. Quem faz barulho é a galera militante mesmo, que quer chamar atenção. Enfim, esse pessoal é muito barulhento. Existem mais pessoas boas do que ruins, então não perca a sua esperança. E outra coisa, apesar do que aconteceu ali, a coisa toda do Flow, estava conversando com meu marido um dia desses, cara, o Flow fez história. Você tem noção? Fez história, assim, existe um marco, entendeu? Antes e depois dos podcasts. Porque, verdade. Assim, hoje em dia, isso mudou a dinâmica do entendimento das pessoas e da forma de consumir conteúdo. Você tem noção que até pouco tempo atrás, a gente só conhecia um candidato pelos 30 segundos de televisão? Hoje em dia, o cara vai no podcast e fala 3 horas. E sem ninguém ficar enchendo o saco, só para ouvir o que o cara tem para dizer. Sim. Ali você sabe quem o cara é, o que é que ele defende, né? E isso foi um negócio sensacional que aconteceu. E o Flow é parte fundamental dessa transformação. Claro, com certeza, né? Então, se orgulho que você fez parte disso. não seja pessimista. Não, aí, com essa informação, eu penso assim, já fiz o suficiente, então. Vou cagar agora pro Brasil. Porque... Não, você tá aqui, ó, hoje com o Monark Talks fazendo mais ainda, entendeu? Então... Sim. Eu falo isso, é porque eu tô meio depressivo. Tipo, a galera até nota nos comentários, assim... uma hora cansa, tá ligado? Uma hora cansa. A gente luta, é legal. Eu gosto sempre de nunca desistir, de não baixar a cabeça pra patrulha, caralho, mas uma hora cansa. Uma hora cansa. Ninguém é de ferro, né? Por isso que eu tô. Mas no fim eu ainda não desisti de verdade. Até porque você tá aqui, então você não desistiu. Exato. Mas eu queria falar, demonstrar pra galera o quão pesado é essa parada. Porque talvez eles não percebam e eles não percebendo como é pesado, talvez eles achem normal um cancelamento acontecer. Pô, isso não é normal. Não. A sociedade tá doente, pô. Isso é doença. Achar que uma pessoa tem que ter a vida inteira destruída por causa de uma frase mal colocada ou... Caralho, não faz sentido nenhum. É cruel isso aí. É cruel. E sei lá. Eu fico vendo isso aumentando só e dá uma desesperança. Mas também já... Você já superou eu tô chorando aqui. Tô usando você pra contar bota uma trilha sonora aí. É um negócio triste, né? My Heart Will Go On aí, do Titanic. Sim. Não, que eu bebi demais ontem, eu tô meio de ressaca. Coloca pra fora, Monark. Coloca pra fora todos os seus... É que eu sei que você é uma pessoa que entende, entendeu? Sim. Que você já sofreu com isso. Também. Por que você resolveu ser, tipo, antifeminista? Então, eu não me defino como antifeminista. Porque eu acho que tem um peso nessa definição que eu não quero carregar. Tá. Eu apenas entendo que o feminismo é ruim. Né? Eu fui estudar sobre o feminismo, eu fui ler sobre o feminismo e eu percebi que aquilo ali não tinha absolutamente nada a ver com os valores que eu tinha, com aquilo que eu acreditava, modelo de sociedade, né? Modelo de casamento, modelo de família, enfim. E eu comecei a perceber que essa aderência ao movimento feminista que existe hoje, né, muito mais do que antes, mas talvez menos do que amanhã, mais do que amanhã, no caso, a tendência acho que é diminuir um pouco, era muito prejudicial às pessoas, era muito prejudicial às mulheres. E o que me incomodava de verdade era ver que a grande maioria esmagadora dessas mulheres não sabia o que era o feminismo. Então, assim, se você entrar no Google agora e digitar feminismo, todas as definições que você encontrar, por mais que tenha ali uma diferença ou outra, elas vão dar no mesmo lugar, elas vão chegar no mesmo caminho que é. O movimento feminista é um movimento político que luta pelos direitos das mulheres, né? Que luta pelos direitos iguais, por
enfim, pela liberdade das mulheres e toda essa narrativa muito bonita. Quem é faz o sentido. idiota que vai ser contra os direitos das mulheres? Quem é o idiota que vai ser contra a liberdade das mulheres? Só se for um imbecil mesmo, né? Então, assim, é muito bonito. E aí as pessoas se prendem a essa definição, que é uma definição muito superficial do que é o feminismo, e aí, beleza, eu sou feminista. Só que quando você mergulha um pouquinho só, não precisa nem fundo, tá? Não precisa ler as maiores teóricas, não precisa voltar séculos atrás, não. Basta você ler o mínimo ali, e talvez não precisa nem ler, mas basta você observar o comportamento que você começa a entender, putz, talvez isso aqui não seja o que eu estava pensando, né? Porque o que aconteceu? Foi feito ali uma lavagem cerebral, essa é a definição, para que as pessoas acreditassem que o feminismo fosse realmente algo perto dessa definição, um movimento que luta pelas mulheres, né? Que luta pela igualdade das mulheres. Já não foi isso, será? Na época que as mulheres não votavam, por exemplo? Essa é uma questão muito interessante. Mas deixa eu só terminar esse ponto, que eu te explico esse detalhe aí. Então, o que acontece? Houve essa lavagem cerebral para que as pessoas acreditassem nisso. Então, beleza, feminismo é um movimento que luta pelas mulheres, ok, maravilha, então vou ser feminista. Só que aí você vai olhar um pouco mais a fundo a questão e você vê que não é bem assim, né? O feminismo ele tem pautas muito bem estabelecidas, tem agenda muito bem definida, tem bandeiras muito bem definidas e que muitas pessoas não fazem a menor ideia de quais são, né? Então, assim, as pessoas não sabem que o feminismo prega revolução sexual. A revolução sexual é maravilhoso? Depende de que ponto de vista você está vendo isso. O que é revolução sexual? É liberdade sexual. As mulheres poderem fazer o que elas quiserem, transar com quem elas quiserem, não ter mais essa responsabilidade, esse compromisso com o casamento, né? Essa coisa de você se relacionar com um homem só para a vida toda essa coisa bonitinha, tradicional que a gente conhece. Então, ele vai na contramão disso aí para dizer o seguinte, olha, a mulher ela pode transar com quem ela quiser, tá? Tá aqui a pílula anticoncepcional, tá resolvido, você pode fazer o que você quiser da sua vida. É muito bonito o discurso. Eu nem acho, mas é muito bonito o discurso para muitas pessoas. Mas aí você vai ver a consequência disso lá na frente e a consequência é uma merda. É um monte de mulher completamente depressiva, ferida emocionalmente, porque se relaciona com um monte de pessoas, né? Doença sexualmente transmissível que teve um boom, né? Acho que dos anos 60 para cá, o negócio explodiu de forma muito absurda, que é uma consequência dessa liberdade sexual, né? Porque é uma liberdade sem responsabilidade, que não deveria existir, porque a liberdade implica necessariamente você ser responsável, você é livre, ok, mas você tem que arcar com as consequências da sua liberdade. Então, são resultados, né, que, no meu entendimento, são muito nocivos para as mulheres. E elas não percebem isso logo de cara, porque a liberdade sexual... Você botou o nome liberdade no meio, parece maravilhosa, né? Quem não quer liberdade, pois né? E aí, lá na frente, você vê um monte de moça amargurada, ressentida, sofrendo, ferida, sem conseguir formar uma família, sem conseguir construir algo sólido com a pessoa, porque se rendeu a esse discurso, né? E aí, isso é algo que a curto prazo pode não parecer tão perigoso, mas a médio e longo prazo é. Então, assim, tem várias coisas. A questão do aborto, enfim, várias outras. Destruição da família, que muita gente acha que é teoria da conspiração. Não é. Existe uma agenda do movimento feminista para a destruição da família. Como assim? Aonde que está? Quem que é esse movimento feminista? Quem é o líder? Quem são os pensadores? Sim, tem várias pessoas, né? Várias autoras que escreveram sobre isso. Mas, enfim... Mas existem instituições feministas, assim, tipo ONGs e... com certeza. Existem muitos movimentos, muitos grupos feministas espalhados pelo mundo. E eles são conectados entre si? Então, é complicado isso, porque quando você junta um monte de gente, sempre dá briga, né? Sempre dá ruim. Então, assim... o feminismo ele tem uma base teórica, filosófica, política, mas dentro desse meio existem muitas vertentes do movimento feminista. Então, assim, o movimento feminista ele é um só, mas tem muitas vertentes. Então, você vai ter o feminismo negro, o feminismo liberal, que é uma contradição em termos, assim, né? Você vai ter o feminismo socialista marxista, o feminismo comunista. Você tem vários grupos. São mais de 20 vertentes, se eu não me engano, do movimento feminista. Então, esses grupos, eles vão se organizando assim na sociedade, cada um para pegar suas pautas. Então, por exemplo, o feminismo negro. Qual é o objetivo do feminismo negro? É tratar das questões raciais relacionadas à mulher. O feminismo liberal é um feminismo que, para mim, é a maior utopia que existe, porque ou você é feminista ou você é liberal, não tem como, né? A base do pensamento feminista, o objetivo do pensamento feminista é a destruição do patriarcado.
Então, assim, incluso dentro desse patriarcado, o capitalismo. Então, como é que você... Entendeu que tem uma contradição ali? É tudo misturado, né? É tudo misturado. Sim. Então, existe esse ponto. Mas aí, respondendo o que você perguntou sobre a destruição da família. Existe, sim, uma teoria em torno disso que vai dizer o seguinte: esse modelo de família que a gente conhece, homem, mulher, filhos, vovó, vovô, comercial de margarina... Esse modelo ele é nocivo para as mulheres, que é o que o feminismo vai dizer, ele é nocivo para as mulheres, e a gente precisa destruir isso, porque esse modelo é uma forma de oprimir as mulheres. Né? As mulheres são oprimidas dentro desse modelo de família. Então, a gente precisa desconstruir esse negócio. E aí, no final das contas, todas as pautas do movimento feminista levam para o mesmo lugar, que é a revolução. O feminismo é um movimento revolucionário. Entendi. Então, assim, as pessoas falam, eu sou feminista, mas eu não sou de esquerda, não. Você é. Ou você não é feminista, né? Porque não tem como, assim, o feminismo, ele bebe da fonte, né, do socialismo marxista, e ele reproduz isso durante toda a sua existência na história. Então, os comunistas cooptaram o movimento feminista para implantar suas ideias e achar que é a luta pela mulher, e, na verdade... É por aí. É a luta pelo proletariado. É bem isso, assim. Se você for parar para pensar, o que é o feminismo? É uma luta de classes. Só que agora a gente está falando mais da burguesia e o proletariado. A gente está falando do homem versus mulher. Né? Então, de certa forma, perpetuar essa luta de classes, só que adaptando ali para cada grupo. Então, o feminismo ele é esse grupo que vai dizer que a relação homem-mulher ela é opressora. Então, a gente precisa desconstruir isso aqui. Pode crer. Né? E você não acredita que seja opressora? Você não acredita que a gente viva num patriarcado, por exemplo? Não, que assim... Existe um patriarcado, né? Que isso é muito legal. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala sobre isso, que para mim é uma das respostas mais sensacionais que alguém já deu a isso. Ele foi questionado, né, por uma jornalista sobre a questão do patriarcado. Como é que fica a situação das mulheres? Os homens dominam a sociedade. E aí ele disse o seguinte, olha, se você for parar para pensar, existe sim uma certa predominância dos homens na sociedade. Mas vamos falar a real aqui, a maioria dos presos são homens, de homens. A maioria dos homens, das pessoas que assumem trabalhos que são insalubres, enfim, que você coloca a vida em risco, é homem. Né? Então, assim, moradores de rua, a maioria é homem. Então, assim, tem, mas assim, tem homem muito ferrado. Por que essa questão é levantada? Porque quando a gente fala sobre o homem domina a sociedade, as feministas só estão olhando para um lado, que é o cara CEO de uma empresa multinacional. Então esse cara aqui, ele é homem, a gente tem que, né, a gente deveria estar nesse lugar. Mas não olha para a maioria, que não é CEO, dos homens que estão na merda, sim, entendeu? Assim como tem muitas mulheres que também estão na merda, porque assim, não é uma questão de gênero isso. A vida não é uma questão de gênero, a vida é uma questão de sobrevivência. E aí você sobrevive sendo mulher ou homem por outras razões, não porque você é mulher ou homem. Sim, sim. Entendeu? Então, esse é o ponto. Eu não acho que exista essa opressão da forma como é colocado. Eu acho que, muito pelo contrário, hoje em dia, existe muito mais... Eu estou batendo no microfone? Não. Então, tá bom. Eu acho que hoje em dia existe muito mais liberdade do que qualquer pessoa pode imaginar. Uma questão curiosa, né? Sempre me falam assim, mas o feminismo precisa lutar pelo direito das mulheres. Tudo bem, qual direito? Cara, tu nasceu no Ocidente, tu tem todos os direitos do mundo. E eu vou além. Tem até mais, né? Eu vou além. Tu não só tem todos os mesmos direitos que um homem tem, tu tem uma porrada de privilégio. A mulher é super privilegiada na sociedade. Só que se você falar isso, você é o quê? Machista. Eu não posso falar isso. É verdade, mas eu falo com você. Pode deixar que eu assumo essa treta, eu assumo esse B.O. Mas é isso, então, assim, a mulher é cheia de privilégio, que o homem não tem. O homem é aquilo ali mesmo e pronto, acabou, entendeu? Assim, as pessoas não ligam muito pro... O homem é descartável, na verdade, né? Pra sociedade como um todo. Sim. Porque a mulher, ela tem um valor intrínseco, né? Só dela ser mulher, que é a capacidade de gerar filhos. Sim, perfeitamente. Você pode ter, tipo... Se bem que hoje em dia, hein, Monark, tem uns caras aí tendo filho também. Já tem homem menstruando. Então, assim, o caminho é... Que são homens trans, né? No caso, entendi. Sim. Mas se for parar pra pensar, isso é meio maluco, que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer um útero artificial, tá ligado? Daqui a pouco os bebês vão poder nascer das máquinas, né? A gente tá chegando nessa tecnologia. Exatamente. Isso vai ser uma discussão interessante da sociedade. Como se a gente vai permitir que isso aconteça, se não... Pelo amor de Deus, não inventem isso. já estão... Tipo, essa tecnologia já meio que está existindo. A China faz muita coisa e tal.
Mas eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Você estava falando do valor da mulher, né? Que não são descartáveis. Tipo, o mundo precisa ter um homem, de verdade, assim. Porque... E a gente não vai diminuir a nossa capacidade de gerar mais humanos. Se tiver uma mulher só, a gente fica impossível de perpetuar a espécie. Então, é muito importante que tenha muitas mulheres e é mais importante do que ter muitos homens. De certa forma, assim, Ficou confuso. Eu dei uma bugada aqui, Nazaré Tedesco, assim, ó, tentando entender. Eu tô meio burro hoje. Eu acho que eu consigo entender o que você tá falando. O que eu tô querendo falar é, mulher tem filho e homem não. Então, e um homem pode engravidar 800 mulheres. Já uma mulher não pode... Só pode engravidar uma vez. Não tem como... Isso é verdade. Eu entendi. Deixa eu pegar meu peito ali. Eu tô mais esperto. Super esperto. Eu enchi a cara ontem, eu não devia ter feito isso. Me arrependo de ter tomado tequila pra caralho. Mas aí o que acontece? Eu acho que os dois têm a sua importância na sociedade, de forma diferentes, mas ao mesmo tempo a importância em si é igual, né? O homem é tão importante quanto a mulher, só que eles são diferentes. Essa coisa de igualdade, para mim, é a maior imbecilidade que existe. Como é que você vai tratar igual duas coisas diferentes? Né? Não tem como. O que a gente tem que fazer é valorizar as diferenças de cada um, né? E aí você pegar as habilidades, pegar as capacidades que cada um tem e explorar isso. Não querer tornar todo mundo igual. Eu não quero ser igual um homem. O homem não quer ser igual a mim, né? E aí essa coisa toda de você fazer esse trabalho intenso para essa desconstrução de papéis de gênero, no caso, vem dando um resultado muito bosta, que é um monte de homem mulherzinha e um monte de mulher que parece um bruco, entendeu? Um homem bruco, um chucro da fazenda. É isso. Então, assim, a coisa tomou esse rumo aí, que é uma merda. Eu não gosto muito desse papel, não. A modernidade, o pós-modernismo, né, que a gente está vivendo, né? É engraçado mesmo. E o pior é que cada vez vai ficando mais absurdo as coisas que você tem que acreditar para comprar o pós-modernismo, né? Você tem que... Mas, de certa forma, eu acho interessante essa parada da gente sair um pouco dos trilhos da tradição. Porque, às vezes, a tradição ela não pode ser meio opressora mesmo, assim? Pode. Com certeza. Eu acho legal essa revolução da liberdade. Eu acho que eles estão indo demais pro lado da revolução, entendeu? Mas um pouco da gente falar assim, precisa realmente ser do jeito que era. A mulher não pode trabalhar? Pode. A mulher não pode votar? Pode. Não tem por que ela não... Claro, a gente era meio opressor contra as mulheres. Eu penso o seguinte, eu não me vejo como uma pessoa avessa a nenhuma mudança. Muito pelo contrário, eu acho que as mudanças elas são muito bem-vindas. Qual é o meu ponto em relação a isso? Primeiro, que essas mudanças elas sejam graduais. Então, assim, você não vai ter uma ruptura brusca da sociedade, porque isso vai dar merda. É uma mudança gradual. E outra, você só muda se você tem uma coisa melhor para colocar no lugar. Então, assim, você não vai se desfazer daquilo para colocar uma coisa pior, né? Então, isso é um ponto que eu considero muito importante. Assim, a mudança tem que ser gradual e ela tem que ser para algo que você... pelo menos imagina que seja melhor do que o que já existe. Né? Agora, fato, assim, existem muitas coisas em relação que o feminismo defende, por exemplo, é justamente por isso que eu não me coloco como antifeminista, que são pautas legítimas. Eu não descarto essas pautas, eu acho que são pautas legítimas. Tipo o quê? Por exemplo, a coisa do voto da mulher, eu acho que é importante, tudo bem, ok, né? Claro. E, de fato, as feministas lá atrás, com as sufragistas, elas conseguiram isso. Tem algumas contradições aí, mas, enfim, foi algo que aconteceu. Agora, a grande questão é você avaliar o que pode ser bom, e aí tem que ter fazer uma apuração disso, dessas pautas, o que é bom e o que pode ser que funcione e do que não é. Então, a gente acaba comprando muita ideia destrutiva sem saber que é uma ideia destrutiva. Né? Então, isso é um ponto, assim. É por isso que essa coisa de você abraçar a revolução é perigoso, você tem que ir com muita calma. Eu nem gosto desse nome revolução, porque para mim está diretamente associado à coisa do comunismo, coisa da galera de esquerda aí. Mas as mudanças, né? Essas mudanças, alterações na sociedade, eu acho que são muito válidas. Tem que mudar, né? Senão a gente não evolui, né? Exatamente. Senão a gente estaria na Idade Média ainda, fazendo as coisas do jeito que a gente fazia. O Brasil tinha escravos, enfim, tudo isso. Então, as mudanças são muito bem-vindas. Agora, quais mudanças, de que forma que elas serão implementadas,
E em quanto tempo, né? Porque o que a galera quer, na verdade, é assim, você vê uma casa que está, né, precisando de uma pintura, vou fazer um reboco, a galera fala, vamos derrubar. Não, porra, pinta a casa, né? Restaura antes. Se não der jeito mesmo, aí você derruba e faz outra. Sim, O sim. que a galera quer fazer é justamente derrubar. Já derruba e pronto. Porque eles consideram a casa completamente corrompida só porque tem umas manchas na parede. Exatamente. Né? Exatamente, é isso aí. Pode crer. É que eu não gosto também de revolução, não, porque revolução é o caos. Sim. E o caos você não controla, né? Todo mundo que começa uma revolução acha que vai ir para um lado, mas, na verdade, Sim. você não sabe para que lado vai uma revolução, o que vai acontecer de verdade. E muitas vezes acaba numa ditadura, sempre é uma coisa meio autoritária e sangrenta, no final das contas. Tá acontecendo no Irã agora, Sim. né? Esse é uma pauta que tem a ver um pouco com o feminismo, Tem. né? Porque parece que aconteceu uma mulher... Tem a polícia da moralidade lá no Irã, né? Um negócio absurdo, assim, tipo... E aí eles pegaram uma mina que tava com a burca meio frouxa e aí levaram ela pra cadeia e mataram ela lá. Deve ter abusado da menina, feito um monte de coisa, né? E, porra, isso deu um caos do caralho, né? E Mas agora... não se preocupa, porque já tem um pessoal no TikTok cortando a mechinha do cabelo. Então, assim, estamos salvos, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Não, mas é tenso mesmo, né? É muito complicado, assim. É uma revolução que eles estão tentando fazer lá, né? A cultura oriental, do Oriente Médio, assim, é um negócio meio tenso, né? É muito difícil falar isso porque as pessoas não aceitam. Assim, tem que respeitar a cultura. Pô, respeitar nada. Os caras pegam mulher apedreja porque saiu com a burca torta. Que isso? Mata uma pessoa, eu vou ter que respeitar isso? Claro que eu não respeito. Pra mim tem que acabar aquilo ali. Sim, sim. Não tem essa... Pra mim é uma relativização dos valores, assim, do que é bom, sabe? Do que é bom e do que é certo. Pra mim não tem relativização. O que é certo, o que é errado, o que é errado. Se você vê uma mulher que saiu de casa você não pode sair sem acompanhante, né? Sem o marido, sem sozinha, o pai, sem o homem. Sim. E essa mulher é apedrejada até a morte em praça pública, por que eu vou achar que isso é certo? Por que eu vou dizer, mas é a cultura deles? Foda-se a cultura deles, tá errado. Sim, acaba com aquela cultura de merda, né? Sim. Joga uma bomba ali. Caralho. Serei cancelada, talvez. Sim. Mas é isso, não dá pra você achar que tá tudo bem, porque é sobre isso. Então, lá o feminismo tem um papel importante, né? Tem, mas aí cadê, né? Cadê as feministas daqui que não estão fazendo bagunça? Essas feministas daqui estão cagando pro Irã, onde realmente o feminismo é necessário para proteger os direitos das mulheres, porque lá elas não têm. Não sei nem se elas podem votar lá no Irã, não sei como funciona Certamente isso. não. Então... E elas preferem ficar focando aqui, onde já tem voto. A mulher faz o que quiser aqui. A gente não é um país... Tipo, tem muito machista? Tem. Claro. Mas no Brasil, se você quiser, você faz o que você quiser. Você pode ser a Anitta, rebolar quase seminua todo dia e ainda ganhar bilhões por isso, entendeu? Pois é. Então, por que eles não focam lá no Irã? Por que eles não ajudam lá? Porque a pauta deles não é ajudar a mulher. É aquilo que você falou, é a revolução do proletariado. Revolução do proletariado feminino. Não, o feminismo nunca foi sobre mulheres. Não é sobre mulheres. O feminismo é um movimento político de esquerda. É isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Não é sobre mulheres. Não é... Sabe por que não é, Monark? Porque eu já fui vítima disso. Lá atrás, quando... Enfim, eu nem lembro o que foi que aconteceu. Acho que foi no impeachment da Dilma que eu fiz um comentário sobre ela sair. Veio uma moça de um movimento, né, de um grupo feminista que é muito conhecido, chamado Fêmea, acho que é um dos maiores grupos feministas do mundo. E essa moça chegou para mim no Twitter e falou assim, você deveria ser estuprada para você aprender a importância do feminismo. Eu falei, porra, mas só porque eu não sou de esquerda, então eu mereço ser estuprada? Caralho. Então você vê, né? Assim, acontece isso. Então não é sobre mulheres, é sobre militância política. É sobre poder, né? É sobre, exatamente. Então, você feminista aí você mulher que está assistindo aí, não acha que o feminismo está preocupado com você? Não tá, não está. Será que não seria válido mulheres abraçarem a causa feminista e transformarem... Porque eu acho que tem um papel nas mulheres lutando pelo ponto de vista delas, entendeu? Será que não é um desserviço só abandonar esse movimento e deixar ele cooptado por uma militância de esquerda patrocinada por poderes internacionais, provavelmente? Será que não teria um trabalho da galera de direita de criar conteúdos e começar a ocupar o espaço do feminismo também? Então, eu acho que esse trabalho ele tem sido feito, de certa forma. Claro que com uma repercussão infinitamente menor do que o que o feminismo tem.
até porque é uma coisa muito localizada. Eu vejo muitas meninas, muitas mulheres hoje em dia que já se posicionam de forma contrária, que tem ali, usam suas redes sociais para falar sobre isso, que eu acho muito interessante. E tem um ponto muito curioso aí, que é o seguinte: se você pega o feminismo e faz um feminismo de direita, ele vai continuar sendo um movimento coletivista que não vai pensar no indivíduo de forma muito específica, entendeu? E eu acho que isso que é um dos grandes problemas, porque eu acho que o coletivismo ele sempre vai esbarrar nessa ideia de você tratar todo mundo como se fosse uma coisa só. Uhum. E não é assim que funciona. Eu tenho os meus gostos, eu tenho os meus interesses, eu tenho os meus objetivos, que provavelmente são muito diferentes dos interesses da Luana, dos interesses de outra mulher. Então, assim, por que vamos, né, fazer um novo movimento para colocar ali em discussão pautas que talvez eu não concorde, talvez ela concorde, mas a outra não? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que é interessante que existam comunidades. Eu super gosto da ideia de comunidade, que as mulheres se juntam para resolver um problema aqui, outro ali. Acho muito legal. Mas essa coisa de um movimento forte, estruturado, coletivista, ele sempre vai cair assim, ele sempre vai flertar com aquela coisa meio autoritária, que alguém lá vai ter que ditar as coisas para o resto. Uhum. E aí, quando isso acontece, a coisa perde o sentido de ser algo bom. Sempre vai para o lado, né, ruim, assim. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de grupo político. Ele sempre é cooptado por uma galera. Sim. É sempre cooptado, né? Grupos em geral, né? Esse é o problema, realmente. A gente podia ter o individualismo, né? O individualismo. A Ayn Rand curte muito essa ideia, né? Sim, sim. Porque se você defende o indivíduo, né, não é um grupo. Você está defendendo justamente o não grupo. Sim. Você está defendendo a condição individual de cada um, né? Que eu acho que é o melhor que a gente pode defender, né? Porque se todos os indivíduos têm condições legais, o mundo é melhor. Independente de ser homem ou mulher, ou gay, ou hétero, ou sei lá o quê, entendeu? Branco ou preto. E aí muita gente pergunta para mim assim, e como é que eu vou defender as mulheres sem ser feminista? Eu falei, cara, sendo uma pessoa normal, né? Você não precisa se vincular, se intitular, aliar-se a um grupo específico, que é um grupo que tem pautas que talvez você desconheça e uma base que você também desconheça, né? Uma filosofia que você desconheça, para poder dizer, olha, eu acho que é certo que as mulheres votem, eu acho que é certo que as mulheres façam isso, façam aquilo outro, que elas estejam no mercado de trabalho. Você não precisa desse grupo. Você vai lá e fala, pronto, acabou. É verdade. Né? E aí, obviamente, se houver alguma questão que não esteja resolvida, eu acho válido, sim, que formem-se grupos e tal, mas para resolver aquele problema, depois cada um vai para sua casa, cuida da sua vida, mas essa coisa muito... abrangente, né? Isso, e essa coisa muito metódica, assim, de que é um movimento que vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, dá ruim. Cara, o próprio feminismo, por que existem tantas vertentes dentro do feminismo? Porque elas não se entendem. Mas é óbvio, você bota um monte de mulher junto, claro que vai dar merda. Acho que qualquer ser humano, você põe um monte de ser humano junto, dependendo de ser mulher ou homem. Cada um querendo uma coisa diferente. Então, assim, esse é o problema. Então, eu acho que a ideia é você olhar para as pessoas como indivíduos, mas se houver necessidade de se agrupar, ok, se agrupa, resolve a questão que tem que resolver e está ótimo. Mas essa coisa do movimento político e ali ideológico, principalmente ideológico, eu acho que sempre vai flertar com a coisa meio autoritária, assim, no final das contas. Faz sentido. E o Brasil hoje funciona assim, né? Funciona com grupos, né? O indivíduo está bem enfraquecido, né? Acho que o Ocidente todo tá meio nessa pegada, né? Assim, acho que... Parece que tá indo pra merda o Ocidente, né? Não sei o que tá acontecendo com o Ocidente. A gente tá quase causando uma guerra nuclear. Gente, vamos fazer uma cruzada nova aí pra salvar o Ocidente. Bom, o Putin fala que tá fazendo isso. Que ele tá criando... Ele tá numa cruzada pra impedir esses valores distorcidos que o Ocidente hoje prega. É isso que ele fala. Fala que, tipo, tá meio maluco. Esse negócio de não saber o que é um homem, o que é mulher, de não poder falar que mulher é mulher e homem é homem. Ele tá usando essa narrativa para justificar a guerra lá e tal, né? É uma ótima desculpa para matar a galera, hein, Putin? Tá. Adorei, parabéns. Nossa, muito bizarro. Mas é isso, eu acho que tá meio balançadas, as coisas estão meio balançadas mesmo aqui, assim, né? Sim.
A coisa tá meio desandando. Mas como eu falei pra você, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu tenho fé na humanidade. Que bom. Tem que ter gente assim. Porque se tivesse só monarcas espalhados aí, tava todo mundo depressivo, triste, indo pro meio do mato. Eu tenho vontade de ir pro meio do mato, ficar lá. Isso é legal, hein? Não é? O meio do mato é legal. Ter uma fazendinha lá e ficar no meio do mato, não tem mais que lidar com o Twitter. Você cria sua própria vaca, umas galinhas. Eu acho legal. Quer um frango, mata a galinha lá, já come, já era. Não pode matar galinha, mano. Não pode matar a galinha. Você tem que plantar soja, mano. É verdade. Fazer uma coxinha de jaca. A gente tá virando todo mundo o mundo da Barbie, né? O mundo perfeito, onde não pode matar bichinhos, nada acontece, todo mundo tem que ser a Barbie, todo mundo tem que ser um bonequinho perfeito, né? O ser humano vai se revoltar contra isso, porque a gente não aguenta. Não. A gente não aguenta, né? Não vai durar muito tempo essa... Bom, o Bolsonaro ganhando, tá ligado? Ou tendo essa força política, já mostra um contramovimento ali desse progressismo exacerbado, né, que tá rolando aí. Acho que sim. Mas eu também me preocupo com o Bolsonaro porque ele se tornou um grupo, né, também. Cara, o Bolsonaro é o seguinte, vou te dizer o que eu acho. Eu acho que o Bolsonaro, ele não tem, assim, ele é um político não presta, assim. O Estado, por si só, já é um grande problema que a gente precisa lidar com ele todos os dias. Mas, hoje, o Bolsonaro, ele representa, de alguma forma, um freio para essas coisas. De alguma forma, tá? Não estou dizendo que ele é essa coisa... Não, nada disso. Estou dizendo que, de alguma forma, ele representa um freio para o avanço dessas pautas que a gente está vendo. Então, a eleição do Bolsonaro, eu acho que é um recado da própria população para todo esse autoritarismo que a gente vem vendo aí por parte do STF, dessas outras grupos, dessas outras galeras aí. Obviamente, o Bolsonaro não é o melhor candidato que existe, ele não é ideal. Primeiro de tudo, porque o Bolsonaro é um ser humano, então ele é falho como todos nós somos. E aí não dá para você esperar a perfeição de um ser humano, porque isso é uma imbecilidade. E, infelizmente, eu vejo que isso acontece, né? Tem muita gente que trata o Bolsonaro como se ele fosse realmente o Messias. Eu não vejo dessa forma, eu sou cristã, eu sou católica, para mim o Messias é o Messias, então não faça essa confusão. Agora, obviamente, eu entendo que no cenário que a gente vive hoje, tem opção melhor do que o Bolsonaro? Não tem. Desculpa, mas não tem. Porque a gente tá dividido entre um bandido que saqueou o país por anos e anos, por mais de uma década, né? Que foi preso, foi condenado, ele não é inocente, né? Ele foi condenado e por uma manobra política do Supremo, o cara foi descondenado. Olha que loucura, né? Então, assim... Não, o Brasil não é pra amadores, não. Aqui é House of Cards louco, mano. É intancável. É intancável. E aí, o que acontece? A disputa tá entre esse cara, né, que a gente sabe que ele é um bandido, né, a gente não tem uma ideia de quem é, a gente sabe quem é o Lula. E um outro cara que é um Zé, que fala um monte de merda, que fala umas besteiras lá. Já fez umas paradas esquisitas, Já né? fez umas paradas esquisitas, óbvio. Não boto minha mão no fogo, mas nem fudendo, nem pelo Bolsonaro, nem por ninguém. Eu boto minha mão no fogo por mim, olha lá. Então, assim, mais que... O cara não foi preso, o cara não foi condenado, pode ser que seja um dia, eu não faço a menor ideia de como vai ser daqui pra frente, mas a realidade hoje é essa. Então, a gente tá dividido entre esses dois caras. Mas mesmo se ele for preso e condenado, ele nunca vai chegar perto do ranking não do tem Lula. A menor possibilidade. O Lula é muito não bom tem. em ser bandido, tá ligado? É muito bom. Ele roubou bilhões, assim, centenas de bilhões. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, a gente tá dividido entre essas duas pessoas hoje. Pra mim, Monark, não existe dúvida. Não tem isso, não sei em quem eu voto. Para mim é fato, assim, ou você vai realmente dar um sinal de que aquilo que o Lula fez é ok, ele pode continuar fazendo, porque ele vai continuar fazendo, pelo amor de Deus. Na verdade, eu acho que ele não vai continuar fazendo, acho que ele vai fazer coisa muito pior. Então, assim, vai ter uma renovação no modelo de projeto político dele, né, no projeto político dele, que vai ser ainda pior, certamente. Ou então você vai dizer, porra, esse cara não dá. O Bolsonaro é perfeito, o Bolsonaro é o melhor candidato, nada disso. Mas é o que tem pra hoje, entendeu? E assim... Não, eu enxergo dessa forma também. E aí tem você vai votar? Eu não vou votar, porque... Aí fica difícil, né? Mas eu também não vou, Monark. Tamo junto. Não, eu não vou votar por causa de... primeiro, porque eu não acredito mais no sistema político brasileiro. Tá. É por outro motivo que eu. E segundo, porque eu tenho muita preguiça de ir pegar 2 horas de fila pra votar. E eu sou muito antissocial, eu não gosto de muvuca. E, sei lá, só por isso. Mas se eu fosse votar, se tivesse um app pra eu votar, eu pudesse só clicar um botão, eu votava no cara. O cara quer um aplicativo com uma urna
Pra você digitar lá. Eu acho uma boa ideia. Já era pra ser assim, né? O problema é que A é fácil conexão com a fraudar, internet, né? É né? fácil Exato. fraudar também, né? Você pega uns 30 CPF, coloca no celular Sim. ali. Não, eu não vou votar por outra razão. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu não transferi o meu título de eleitor. Então, teoricamente, eu não posso votar e não solicitei o voto em trânsito, que é uma pena. Eu fui cancelada por isso também, Monarca, acredito. Por não ter solicitado. Porque eu não votei. Né? Eu falo, porra, eu tô aqui dizendo pra 600 mil pessoas que é pra vocês votarem no Bolsonaro e vocês estão pegando o pé porque eu não vou votar? Sim. Aí não dá, né? É um voto. É um voto. Tipo, a sua voz, o seu trabalho vira mais votos. Reverbera muito mais, exatamente. Sim. Mas aí o que acontece? Eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje, entendeu? Não dá pra gente querer fazer de outro modo, porque não tem condições. Ou a gente volta no Bolsonaro, né? Ou a gente vai ter que concordar com esse projeto de poder do Lula que a gente já conhece. E na verdade, acho que a gente nem conhece, acho que a gente tem uma vaga ideia do que é, porque o Lula não fez tudo o que queria nesses anos que ele ficou no poder. É justamente por isso que ele tá aí. Pra ser sincero. Você acha que ele é um fantoche? Eu acho. Do Foro de São Paulo? Não, fantoche do sistema mesmo. Tipo, ele tem um rabo preso infinito. Uma canetada do STF, ele volta pra cadeia. Se o STF quiser, entendeu? Mas aí é que tá, o STF não quer, né? Exato, mas não quer porque eles controlam o Lula, eu acho. Eu acho que existe um teatro das tesouras, né? Existe um sistema político, né? Existe uma oligarquia, existe várias instituições brasileiras que foram cooptadas por grupo de poder que hoje governam em prol do próprio grupo do que para o Brasil. O Estado brasileiro não serve o brasileiro. Não. Ele serve esse grupo de poderosos, os donos dos bancos, os donos do do agro, os donos de instituições, famílias que estão no poder há centenas de anos. Então, esses caras controlam o Lula, na minha visão. Ele é um fantoche desses caras. Tem uma galera ali, né? São grupos ali, aliados, que certamente coordenam as coisas ali. Mas eu acho que o Lula tá junto. Eu acho que o Lula não é assim, um simples fantoche, não. Eu acho que ele é cabeça junto com essa galera. Pode ser. É que ele foi preso, né? Essa galera prendeu ele, né? Não foi exatamente essa galera, né? Eu acho que foi. Foi essa galera. Foi o STF que decidiu que a prisão era em segunda instância. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, o pessoal que é aliadinho do Lula hoje não é a mesma galera lá. Ele teve ali uma força muito grande da Lava Jato que se opõe, né, ali a ele. Então, primeiramente foi a partir disso aí que a coisa caminhou para uma prisão. Agora, obviamente, tem um monte de coleguinha ali que vai trabalhar para ajudar o cara, para soltar o cara. Sim, né? A Lava Jato acabou, né? Quem sobreviveu a essa briga entre Lava Jato e Lula? O Lula. Foi o Lula, caraca, você tem noção. É bem bizarro, né? É bem bizarro. Não, se você contar essa história pra uma pessoa lá do outro lado do mundo, que não conhece o Brasil, vai ser claro que é mentira. O americano ficaria abismado. Não, peraí. Vocês condenaram o cara, ele roubou bilhões, centenas de bilhões, vocês condenaram e depois se descondenaram e agora vocês vão votar nele pra presidente? Exatamente. A maioria... Tá, entendi porque o Brasil é uma merda, né? É isso aí. Por causa disso, tá ligado? É isso aí. Não, é um negócio que parece brincadeira, cara. Você observar esse cenário que a gente se vê hoje, parece brincadeira. É humilhante pro brasileiro. É humilhante. Né? Mas é o próprio brasileiro que escolhe essa merda, então... Mas eu não sei se é o brasileiro que escolhe, entendeu? A gente não pode ignorar que existe um trabalho de mídia e um trabalho não, com certeza. de manipulação da massa. Com certeza. Que o povo é burro. O povo é burro e é propositalmente burro no sentido que... A burrice é incentivada, né? Ela é financiada, ela é fomentada. Exato. Então, a gente foi cooptado. A nossa sociedade é escrava, de verdade, da oligarquia. Por isso que a internet tem esse papel tão importante hoje, que é o que a gente estava falando aqui, nessa discussão política, né? Para a sociedade, a internet virou como se fosse uma espécie de... virou não, né? É exatamente isso, uma mídia alternativa. Uhum. Então, ali você consegue consumir conteúdo que você jamais conseguiria na grande mídia. Uhum. Né? Então, assim, é um negócio muito tenso. Eles eu sou jornalista de formação, isso, né? Então, eu conheço o intestino que fabrica essa bosta e, assim... É complicado mesmo, você não dá para esperar imparcialidade, isenção, isso não existe, né? As pessoas perguntam, qual site que eu vou acompanhar notícia imparcial? Cara, isso não existe imparcialidade, não existe, esquece isso, jornalismo imparcial não existe. O que acontece?
o jornalismo, ele pode sim ter um posicionamento, ele pode ter uma linha editorial, ok, você tem a Fox News, que tem muito clara a linha editorial, mas ele não pode usar da narrativa para passar notícias. Né? Então, assim, você tem um posicionamento, por exemplo, a Gazeta do Povo tem um posicionamento, mas a notícia que está ali é a notícia que a gente sabe que aconteceu, é o que é. Né? Então, onde é que você vê qual é o posicionamento? É na linha editorial que aquela empresa segue. Não é na notícia. Se você vai num veículo de comunicação desse grande, hoje em dia, a notícia é manipulada. A notícia é manipulada. A manchete é colocada de forma que você entenda outra coisa. Né? Você vai ler ali. Então, assim, até mesmo as informações, a hierarquia das informações, elas te induzem a pensar uma coisa específica. As pessoas acham que é tudo aleatório. Não é, isso é tudo muito bem pensado. Pode ser parcial, mas poderia ser não manipulador, né? Exato, ser parcial não é um problema. O problema é você, primeiro, dizer que não é parcial, né? Você tem a CNN aí, o maior veículo de comunicação imparcial. Pelo amor de Deus, assiste meia hora de CNN que tu sabe qual é o posicionamento dos caras. Não tem como. Né? Então, assim, não tem problema ser parcial. Né? O problema é você dizer que é imparcial, porque você está induzindo as pessoas a acharem que todo o conteúdo que você vai transmitir, ele é isento de um pensamento ideológico, e não é. Né? E você também manipular ali de forma muito cuidadosa as notícias, as informações, para que elas sirvam a narrativa que você quer. Para que elas atendam a sua narrativa. Esse que é o grande problema. Isso aconteceu comigo. Sim. Tipo, quando saiu as notícias em todos os jornais do Brasil, dessa parada do Flow, do nazismo lá, eles colocaram, Monark defendeu o partido nazista. Não, eu não defendi o partido nazista. Não era isso que eu estava falando. Eu estava falando que, pela liberdade de expressão, eu acredito que a gente deveria ser tão aberto ao ponto de até mesmo, igual acontece lá nos Estados Unidos, da primeira emenda dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos existe a porra do partido nazista, que é um partido de merda, que eu acho que os caras são idiotas. Sim. E, por mim, eles poderiam deixar de existir voluntariamente. Mas o fato é, tem nazista, tá ligado? E, pra mim, é importante que a gente saiba quem são, como eles se comunicam, aonde eles estão e como eles pensam, pra gente poder combatê-los. Essa é a minha visão. Entendeu? Nada melhor pra gente do que deixar um idiota falar, né? Exato. E eles distorceram tudo isso que eu falei e colocaram como se eu estivesse apoiando o nazismo. Não era isso que eu tava falando. É muito bizarro. E isso poderia ter destruído a minha vida de verdade. Eu poderia ter sido morto na rua. Sim. Eu poderia ter me matado, né? É difícil a situação que eu passei, tá ligado? Não é fácil o que aconteceu. E isso é feito por jornais que se dizem imparciais. Então, eles têm essa aura, essa credibilidade de ser o mainstream, de ser a verdade, e eles usam isso para destruir pessoas, mentindo, difamando, e as pessoas ainda dão a credibilidade. Quando que será que as pessoas vão parar de acreditar? E se você fala assim, não acredite na mídia, aí os caras falam assim, se ele não vai acreditar na mídia, ele vai acreditar em quê? Esse é o problema, porque eles têm um papel importante. Esse é o foda. Eles são muito... A mídia é muito importante para a sociedade, para educar, para mostrar o que está acontecendo, para dar ferramentas para as pessoas tomarem suas decisões. Só que quando eles se abstêm desse papel social importante e começam, em vez de ajudar as pessoas a tomarem decisões, eles começam a atrapalhar as decisões das pessoas para que elas tomem as decisões que eles querem que as pessoas tomem, eles estão sendo um agente do caos tremendo no Brasil, né? E eles estão ganhando força, né? Não é à toa que o pessoal chama a mídia do quarto poder, né? Porque, de fato, tá nas mãos dessa galera decidir muitas coisas. Porque, olha só, uma notícia, uma coisa que você... Hoje em dia, isso tem sido mais difícil de acontecer, mais uma vez, por causa da internet. A internet quebrou as pernas da grande mídia. Quebrou, assim, total. Mas se os caras pegam uma notícia qualquer dessas, manipulam para que o negócio atenda ali aos interesses ideológicos que eles têm, você faz um estrago na sociedade de um jeito que é uma coisa bizarra. Né? Então, assim, o Bolsonaro fala muita merda, fato. Mas
80% das coisas que a mídia coloca como absurdas que o Bolsonaro disse, você vai ver, ele não falou nada daquilo. É verdade. Uma diversão que eu tenho é checar o que o Bolsonaro fala, sabe? A imprensa falou, Bolsonaro disse, deixa eu ver aqui. Não tô fazendo nada, deixa eu ver. Não tem nada a ver, entendeu? Assim, não é. Uma coisa que viralizou muito na época e que foi, meu Deus do céu, o fim do mundo, foi o negócio que ele falou que ele imitou o cara faltando ar ali. Sim. Você assiste o vídeo, Monark, é desonesto o que essa galera fez. O Bolsonaro falou muito também, gripezinha, isso aí ele falou. Mas essa coisa da falta de ar é desonesto. Não, eu assisti. É um negócio, assim, é criminoso, acho que essa é a palavra. Os caras colocam como se ele estivesse debochando. Ele não tá fazendo isso. É verdade. Ele não tá. O que ele tá falando é o contrário disso. Ele tá dizendo, ó, depois o cara fica passando mal, por isso que eu tô defendendo que haja uma intervenção precoce, tal. Então, assim, ele tava defendendo um ponto de vista, ele não tava zombando da cara de uma pessoa que tava com falta de ar. Não foi isso que aconteceu. Sim. Só que você não vai pesquisar, você não vai procurar, e deixa eu ver aqui a declaração na íntegra do Bolsonaro, deixa eu procurar. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, a imprensa coloca, e aí um bando de ovelhinha vai lá e fala, olha só, o Bolsonaro debochou. E fica por isso mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, os caras continuam agindo dessa forma porque as pessoas ainda caem nessa merda. E o pior de tudo é que a grande mídia ainda patrocina a ideia de fake news. No sentido de que é um problema e que tem que ser combatido. Eles fazem as fake news. Eles fazem as fake news. Então, se eles fazem as fake news, por que eles estão querendo que tenha uma institucionalização do combate à fake news? Se eles fazem, será que eles querem usar essa instituição para calar os oponentes deles? Então existe um jogo, porque como que eles têm certeza que eles não vão ser calados? Exatamente, porque eles estão do lado certo, né? São eles, a cabeça ali gira em torno do que eles fazem, né? Então será que existe um conluio ali? Ah, com certeza. Entre quem é o dono da mídia e com os certeza existe. PT? Não sei te dizer como que é esse conluio, não faço a menor ideia, mas com certeza existe, não tenho a menor dúvida disso. Você acha que tinha que ter lei de fake news? Não, imagina, que é isso. Lei de fake news é justamente a maneira, né, de você calar as pessoas. Né? Então, assim, esse inquérito que fizeram ali foi a coisa mais absurda que existe. É o que eu te falei, mentira se combate com verdade. Hoje em dia, a gente não pode nem se dar ao luxo de dizer que, mas aí eu fui manipulado. Não, pô, tu tem internet, entra aí, digita no Google, vai pesquisar por conta própria, faz um trabalhinho também, né? Que a galera quer tudo de mão beijada. Se vira aí, dá teus pulos, vai procurar, tu vai achar o negócio. Então, assim, a verdade, ela existe. Basta você querer encontrá-la. Então, assim, não é calando as pessoas, não é assim que funciona. Só que a mídia tem medo da internet, né? Claro que tem. E eles estão preocupados com essa parada de a pessoa poder pesquisar, né? Você conhece o Alex Jones? Acho que sim. Ele é um radialista americano muito famoso e ele foi banido do Twitter, do YouTube. Sim, eu vi a história. Isso. E agora, recentemente, ele foi processado lá nos Estados Unidos e perdeu. Vai ter que pagar $1 bilhão de dólares para as famílias que sofreram com o Sandy Hook, que era foi um tiroteio lá que morreu um monte de criança, uma coisa horrível. Claro. Ele fez uma merda mesmo de ter feito ele também uma teoria da conspiração. Mas mesmo assim, porra, $1 bilhão de dólares. $1 bilhão para uma teoria da conspiração. Caralho, mano. Se pegarem os terraplanistas, estão tudo ferrados. Fudeu. E outra, você não vai poder mais estar errado. Porque às vezes o cara acredita naquilo, pô. Às vezes não é maldoso, entendeu? Então, eu acho que pode ser e tal. E agora você não pode mais achar Você algo. não pode achar. Cara, você não pode falar, você não pode achar, você não pode pensar mais, entendeu? Existe um policiamento até do que você pensa. É verdade. Entendeu? Então, assim, você não pode pensar em voz alta, você tem que ficar quieto ali, sofrer calado com as suas ideias, porque você corre o risco de ser pego por essa turma, entendeu? Pelo Estado. O Estado vai calar você. Esse é foda. E quando a gente vê isso acontecendo lá nos Estados Unidos, prova que essa agenda da fake news e do controle da mídia, ela é uma agenda internacional. Sim. E o Brasil, eu acho... Aqui, ó, teoria da conspiração. Não me prenda. Não prenda o Monark. Não me prenda, por favor. Eu acho que ele não vai pagar $1 bilhão, tá? Eu nem tenho essa grana. Eu nunca vou chegar perto de ter. Então, se eu fizer isso, eu tô fudido. Mas... eu acho que existe um conluio da nossa oligarquia com a oligarquia internacional. Eu acho que é a mesma oligarquia. Será? Eu acho que sim, Eu adoro teoria da conspiração, então pode jogar aí que eu vou curtir. Eu acho que existe um mecanismo de poder institucionalizado lá fora
e ele cooptou a nossa... Acho que a esquerda se globalizou. Ah, não, mas isso aí sim. A esquerda, ela é bem unida, tá? Mundo afora, assim. Eu não sei se chega a ser... Eu realmente não sei, tá? Não é que eu acho, é que eu não sei. Se chega a ser uma coisa combinada entre todos os grupos, né, espalhados pelo mundo, ou se, coincidentemente, tem uma convergência ali de pautas, de valores. Mas é a galera globalista, né? Assim, tem um... Você acredita nessa parada de globalismo? Eu acredito em tudo, Monarca. Se você disser aqui, eu acredito. Se você disser pra mim, a melhor teoria da conspiração é que a Michelle Obama é trans. Eu amo essa teoria da conspiração. Não tem teoria da conspiração melhor. Eu acredito! Claro que eu acredito! Não, eu acredito no globalismo também, porque dá pra você ver que ele tá acontecendo, né? Sim. Existe um poder hegemônico ocidental, ele quer o controle completo de tudo que acontece no mundo. Tanto que tá acontecendo a guerra na Rússia. Tipo, a guerra na Rússia não é a guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia não tem a menor chance contra a Rússia. A guerra é a OTAN contra o bloco oriental. E o que a OTAN quer? A OTAN quer dominar o mundo. Ela quer que todos os países estejam sob a OTAN, eventualmente, daqui 2000 anos, e que exista um governo global que vai ser representado pela ONU, né? Que a ONU já é uma governança internacional. Eles querem... Tipo, e você acha que pode ser até positivo, não sei, ter uma governança internacional? Ah, será? Eu acho que não. Eu acho que tem que ser localizado mesmo. Melhor, né? Acho que tem que ter essa coisa da soberania dos países, essa independência. Acho que sim. Porque porra, o cara lá da puta que pariu vai saber o que é melhor pro Brasil? O cara em Bruxelas... Nem a gente sabe o que é melhor pro Brasil. Imagina o cara lá do outro lado do mundo. É verdade. É mais fácil de controlar o mundo se tiver uma organização que domina tudo, né? Aí uma pessoa pode dominar essa organização e aí fica mais fácil de controlar o mundo. A gente vai continuar refém de alguém. Sim. A verdade é que a gente já é, né? Aí vai continuar. Só que agora com interesses que a gente desconhece, né? Pode crer. Você acha que eles vão conseguir dominar o mundo, meu? Porque a Rússia tá perdendo. Com certeza. Você acha mesmo? Sei lá. Acho que não. Não é possível. Será? Acho que não. Eu espero que não. Mas parece que tá indo pra um caos ali. Você acha que vai acontecer nos próximos anos? Será que vai ter mais guerra? Será que o Brasil vai entrar nessa guerra? Acho que não. Acho que o Brasil é zero chance de entrar na guerra. Como é que vai entrar na guerra, Monarca? Você já viu como é o nosso exército? O pessoal fica limpando meio fio, procurando foco de dengue. Bom, é verdade. É verdade. A gente não tem como. Exército, é a guerra contra a dengue que a gente vai enfrentar. Só se for. Então fudeu, né? Porque uma vez que a China precisar da nossa comida e a gente não quiser entregar pra eles, vão só invadir e tomar, né? É bem por aí mesmo. Então a gente entra na guerra assim, a gente vai ser atacado, né? A gente vai ter atacado e dizimado. A gente entra, vai também pra nunca mais, só entra nessa. A gente entra e não sai nunca mais, a gente vai ser destruído, né? É tenso. Por isso que eu tô depressivo. Depressivo por causa disso. Eu vou sair daqui depressiva também, hein? Eu tô fazendo isso com os convidados, eu tô deixando eles depressivos. E eu ainda nem comecei a falar. Não consegui nem falar, não falei ainda nem da revolução tecnológica que vai acontecer, que vai tirar o emprego de todo mundo aí. Nossa senhora, calma. Que é os robôs, né? Os robôs eles estão vindo, né? Você já viu isso? Eu acho que eu vi você falando no podcast. Eu vi ele falando isso, falei, gente, o que andam colocando na água do Monark, gente? É maconheiro, né? Maconheiro viaja, né? Não, mas eu nunca conheci maconheiro tão criativo quanto você. Não, mas daqui a alguns anos você vai falar, Monark tinha razão, ele me avisou agora... Existe o movimento Olavo tem razão, mas o Monark tem razão daqui a uns anos. Imagina. É porque essa discussão das máquinas é uma discussão que já tá rolando no mundo todo, né? Não, claro. Não é uma coisa que eu... Já tem um inventei. Não foi você que inventou. Sim. Mas você é otimista. Você transferiria a sua consciência para uma máquina? Olha, se ela operar melhor do que eu, com certeza. Você seria imortal? Seria legal ser imortal? Pelo amor de Deus, imagina, nunca morrer. A graça da vida é morrer um dia. Mas se você pudesse escolher quando você vai morrer, tipo, se não tivesse um tempo... A gente tem, 100 anos no máximo. Se pudesse ter 2000 anos... Você que é otimista, 100 anos? No máximo. Com a tecnologia evoluindo, vai que a gente chega lá, né? É possível. Tá, se eu pudesse escolher, não queria. Eu escolheria viver o quanto eu pudesse, assim, tipo... se chegasse 2000 anos e tivesse saco cheio da vida, eu me matava, então. Você já tá de saco cheio da vida hoje, Monark. É verdade, né? Então, imagina, viver 2000 anos, tá louco.
Mas seria interessante ver, né, o que acontece. Eu queria ver, eu gosto dessa evolução tecnológica. Não é legal? Não é legal que o mundo, tipo, celular é uma parada legal, internet é Sim, legal. claro. É muito bom, assim. Eu acho que trouxe muito mais coisas positivas do que negativas pra gente. Sim, sim. Mas acho que viver 2000 anos não tá nos meus planos, não, hein? Ah, bom, é impossível, mas seria legal. Não. Porque você pensa, você poderia aprender todas as línguas, você poderia fazer, sei lá, todos os esportes do mundo. Não quero não, Monarca, aprender. Não é isso que eu tô vendo aqui. Você tá entendendo? Aprender todas as línguas, ter todos os esportes, o que mais? Conta Ver aí. todos os filmes que vão lançar no futuro, jogar todos os jogos que vão ser possíveis. Você poderia usar todos os tipos de drogas sem repercussões, porque você não morre. Não, mas se tu usar droga, vai morrer, pô. Não, se inventasse. Porque além de viver 2000 anos, tu queria que as drogas não matassem. Também. Ah, então aí você já tá querendo muito, né? Já é um Com o avanço da sonho. tecnologia, vai saber. Onde vai parar o avanço da tecnologia humana? Não sei. Fazendo cópia de útero, né? Aí você falou. É verdade. Isso já existe, meu. Já estão criando úteros artificiais. Não é futuro, pô. É presente. É real, é hoje. É real. São discussões que a gente vai ter que ter um dia. Você deixaria, por exemplo, você teria uma gravidez no útero artificial? Não, nem fuderam. Tipo, alguém vai lá, pega o teu óvulo, coloca no útero, pega o esperma lá, coloca, e aí você não tem que ficar com o barrigão, você não tem que sentir dor pra caralho, enjoo, vomitar. Você vai ter um filho criado num útero. Aí qual é a graça de ter um filho criado no negócio Você ter um filho, né? Não. A graça do filho é ter ele, né? A graça do filho é o processo e o filho, mano. Entendeu? Mas não é meio... Você já teve filho? Não lembro. Tenho um Não filho. foi meio... Porra, doloroso? É doloroso. É doloroso. Porra! Então, não é... Mas vale a pena, no final das contas. Não, claro. É um esforço que vale a pena. Você acabou de ter Tem né? 2 meses. Ah, então tá bem recente. Tá bem recente. Então, Passei o sofrimento agora. E você mesmo assim preferia... Mesmo se você assim. fosse ter um outro filho, você... Com certeza. preferiria Quero fazer- ter muitos filhos e todos vão ser assim. Pode Natural. Pode Que crer. isso, Monarca? Eu vou botar meu filho pra nascer no útero artificial? É porque pro homem, né? A gente já não... Tipo, pro homem... Não, olha o nível que essa discussão chegou, entendeu? É porque pro homem já é... Tipo, a gente já não gesta o filho, entendeu? Então, pra mim, Sim. tanto faz. Se a Luana quisesse ter um filho num útero artificial, eu não ia ser contra, tá ligado? Se fosse nascer igualzinho, nasceria da barriga. Mas talvez não nasça Porque igualzinho também da barriga, né? tem uma questão aí que é... Que pra mim é o que me pega, sabe? Às vezes que a gente tá brincando e tal, mas falando de forma séria, é que eu sou cristã, né? Eu sou católica. Então, Sim. pra mim, essa coisa de decidir as coisas a esse nível não faz o menor sentido, né? Tipo, eu acredito que existe... Você é cristão também, né? Mais ou menos, né? Eu acredito em Deus, mas eu não sou religioso, entendeu? Eu não sei se eu sou cristão. Eu sei que tem muitas coisas do cristianismo embutidas em mim, porque Claro. eu nasci no Ocidente e esses valores... Eu não precisa ser cristão para ter valores cristãos. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que eu sou cristão nesse sentido. Eu tenho muitos valores cristãos embutidos na minha personalidade, mas eu não me associo ao grupo, entendeu? Uhum. Não, mas então esse é o ponto, assim, para mim, acho que o que direciona qualquer coisa na minha vida é a minha fé, então eu não faria algo nesse sentido, assim, vamos ser mais realistas, assim, falar de coisas que acontecem já hoje, por exemplo, a inseminação artificial, eu não faria se eu não pudesse ter filho, porque eu acho que se não pode, entendeu? Sei lá, se Deus não quer que eu tenha filho, então eu não vou fazer o quê? Mas Deus não queria que você tivesse a oportunidade de ter filho com o avanço da tecnologia? Será que não é uma vontade de Deus também que você mas aí tem uma questão que é o avanço da tecnologia até onde? Porque o que eu acho que não faz sentido é justamente usar o avanço da tecnologia para uma espécie de manipulação da vida. Então, assim, eu acho que... A gente já faz isso, né? Não, faz, claro, mas eu tô falando em relação a essa coisa de ter filho e tudo mais, eu não ia querer que a coisa fosse manipulada dessa forma. Por exemplo, se você tiver uma doença, você vai querer que... Não, então, eu trataria, se houvesse a possibilidade de cura e tudo mais, por um método, enfim, como é que eu posso dizer assim? Artificial? Moral. Tá, vou usar moral, essa palavra. Moral. Tipo assim, nada que fuja a minha fé, eu faria, mas
Mas por que é imoral a inseminação artificial? Cara, porque é justamente esse ponto, assim. Não vou nem dizer que é imoral, mas assim. É uma forma de você manipular a vida, né? Porque é Deus quem define quando que você vai ter filho, de que forma vai ser. Então. Mais ou menos, né? Você define bastante, né? É só você, tipo, transar sem camisinha. Exato, mas aí porque a gente já tá fazendo a coisa por conta própria. Mas pra minha fé, não é assim que funciona. Pra minha fé, é Deus quem decide. Então, se eu sou casada e tenho relação sexual com meu marido, eu estou... Mas foi Deus que decidiu ou você que decidiu O quê? ter um filho com seu marido? Ué, se Deus não quisesse, eu não ia ter. A conversa foi um negócio... Bom, se Deus não quiser algo, não acontece, porque ele é Deus, né? É isso que eu tô falando. Então, se eu tento ter... Se eu tô ali, né? Mas se você não quisesse ter um filho, você também não tinha. Você não teria. Você poderia Não, se fazer eu não uma qui- laqueadura, qualquer Exato, coisa. mas aí essa vontade, essa falta de vontade de ter filho iria contra a minha fé, entendeu? Porque a minha fé diz que eu tenho que ter filho. Ela Então disse, tá bugado aí, Monarca. ela disse que Coçou a cabecinha. É que eu não sabia que, tipo, a fé diz que você tem que ter filho. Na Igreja Católica, o casamento, ele tem essa função. Primeiro, a questão unitiva entre duas pessoas que se amam e a reprodução, ter filho. Não, faz sentido, faz sentido. Então, por que eu vou casar e não vou ter filho, entendeu? Pelo menos, pra minha fé, pro que eu acredito, Não- o filho é uma consequência do casamento. Faz sentido, né? O casamento é meio que uma instituição que foi criada para que a gente possa ter filhos com melhores cuidados, né? Sim, é ruim imagina. para um filho ter um pai solteiro, uma mãe solteira. Sim, né? sim. Aí a gente entra naquela discussão que a gente falou sobre a revolução sexual e tudo mais, que vai muito nessa direção também, né? De tipo, a mulher pode fazer o que quiser, então engravida do cara, e se não der certo, separa, joga, cria o filho sozinho. Sim, sim. Mas, Aí por exemplo, o filho cresce de todo jeito. Dá ruim. a dá ruim. maioria dos filhos são criados todo dia, meio jogados, assim. Todo mundo. E não é nem só por culpa da revolução sexual, é por culpa também, é um pouco de culpa do capitalismo também, né? Porque o capitalismo exige que os pais e as mães trabalhem muito para sustentar os filhos. E aí eles tiram o tempo que pais e mães teriam com seus filhos, né? Mas eu acho que nesse caso não é o capitalismo em si, é a vida mesmo, né? A gente precisa trabalhar. Então, assim, imagina se... É que antigamente na floresta você não precisava, que né? floresta, Monarca. A vida, E aí? a vida Imagina, começou ali, se a gente né? tivesse continuado na floresta, não tava nem eu aqui, nem tu aí, entendeu? Ah, não, a gente... A gente teria sido comido por uma onça. Na verdade, a gente poderia ter sobrevivido. Sobreviveu um tempão, pô. Qual a chance? A gente seriam homens e mulheres primitivos, né? Se a gente ainda Sim. estivesse na floresta. Mas a questão é que era importante para a mãe passar muito tempo com o filho, entendeu? Sim. E no decorrer da nossa evolução como espécie, as mulheres não ficavam trabalhando, tá ligado? Elas ficavam cuidando dos filhos e dando essa atenção para os filhos, né? Esse era o natural, eu acho, da nossa natureza como espécie. O natural é esse. E o mundo moderno meio que tirou essa possibilidade Sim. das mulheres se dedicarem ao nível que naturalmente elas se dedicavam aos filhos, né? E tem outra coisa também, né? Assim, antigamente a coisa funcionava, a dinâmica era essa, né? Você tinha ali o pai, a mãe e os filhos, né? A prole, e aí o pai saía para caçar e a mãe ficava em casa cuidando da prole, cuidando das atividades domésticas ali. E aí a coisa foi, enfim, sendo modificada, né? Ao longo da história. Veio a Revolução Industrial, as mulheres foram para as fábricas trabalhar, mulheres e crianças também, né? Então, verdade. essa coisa do feminismo de, graças ao feminismo as mulheres trabalham. Porra nenhuma, a mulher Isso foi bem trabalha... ruim, né, pras mulheres. Pô, que merda então, hein? Muito ruim, parabéns. Então, as mulheres passaram a ter... Enfim, a coisa toda mudou dessa forma, então elas foram para as fábricas trabalhar, as crianças também foram, porque era uma questão de sobrevivência. Se não fosse desse modo, as famílias não tinham sobrevivido. Então, isso aconteceu dessa maneira. Aí faz um corte aqui na história, um corte gigantesco. Hoje em dia, a gente tem acesso a muitas coisas, né? A muitos bens, a muitos serviços, a muitos produtos e tudo mais. E aí, hoje em dia, já não existe mais essa necessidade, digamos assim. Claro, ainda é essa a realidade de muitas famílias. Mas existem famílias que não têm essa necessidade da mulher sair para trabalhar
e o homem sair para trabalhar. Hoje em dia você vê a possibilidade, repito, não é para todo mundo. Muitas famílias ainda precisam, só sim, rico que a tem essa mãe realidade, né? saia, que o pai saia, enfim. Mas existem muitas... Nem vou te falar rico, assim. Às vezes uma família meio estruturada ali consegue, entendeu? Mas aí qual é o ponto? As mulheres não querem. As mulheres não aceitam ficar em casa para cuidar dos filhos porque é a opressão. Então, o que o feminismo fez? Eu Disse aceito, para se essas a mulheres... Eu mulher também quiser aceito, pelo trabalhar pra amor de caralho, eu Deus. fico só em casa jogando videogame, cuidando dos filhos. Olha que filho da mãe. Tô feliz. Tu vai cuidar dos filhos, Monarca? Vai jogar, botar o menino pra jogar CS? É pior que é isso mesmo que eu ia fazer. Eu ia falar, Claro que tossa essa tela aqui, não enche meu saco. Tá vendo que absurdo? Como é que defende, hein, Coca? Não defende, né? Eu tô brincando. Não, mas aí, então... Tô brincando mais ou menos. Bom, Mas aí é esse o ponto. Então, assim, as mulheres passaram a entender, passaram a ver essa coisa de ficar em casa com os filhos como uma escolha de fato, que na verdade não escolha, mas uma coisa opressora. Então, se eu ficar em casa cuidando dos meus filhos é porque eu estou sendo oprimida pelo patriarcado, porque meu marido é machista. Então, não é nada disso, entendeu? Sim, Às vezes, eu acho que para algumas famílias isso funciona muito bem. o pior, né? o ruim disso é que a mulher fica muito dependente do núcleo familiar dela, né? Tipo, se ela escolheu casar com um cara merda, vai. Só que ele... Aí você não escolhe casar com um cara merda, hein? Bom, Pelo primeiro, amor de Deus. Mas, por exemplo, se ela tá com um cara merda e ela abdica de toda a sua carreira profissional pra cuidar dos filhos dele e da casa dele, ela fica vulnerável a esse cara, né? Esse é o problema. Né? Exato, mas aí a gente vai entrar, falei brincando, mas é sério, a gente vai entrar num ponto que a gente precisa saber fazer escolhas na vida, né? Porque se você vai casar com um cara que é um tremendo de um filho da puta, você vai ser refém daquela circunstância ali. Sim. Né? Ou então você vai separar. Aí a gente volta naquilo que eu estou falando, de separa, aí cria filho sozinho, aí o moleque cresce sem pai, é toda aquela coisa. Então, assim, o que é o ideal? Eu não estou falando que é o que acontece, mas o que é o ideal? Você escolher um bom homem para você casar. Né? E aí você vai ter uma família estruturada, você vai oferecer essa família estruturada para os seus filhos, aí o cara pode sair para trabalhar, você pode ficar em casa, cuidar das crianças. Isso é o mundo ideal, né? Mas na vida prática, real que a gente vê hoje, o que acontece é o oposto. Você não tomou essa escolha, você vai continuar trabalhando, né? Eu imagino. Sim, eu continuo trabalhando, mas eu continuo trabalhando porque o meu trabalho me permite ficar em casa e cuidar da minha filha. Pode crer. Mas se eu tivesse que sair, por exemplo, se eu ainda trabalhasse fora, como eu já trabalhei antes, talvez eu abrisse mão e ficasse por conta da educação da minha filha. Entendi. Como eu trabalho na internet, então... É mais mim, livre a internet, você faz o seu horário, livre. né? E olha que legal, né, isso, porque hoje em dia tem essa possibilidade também para muita gente. Então, muita gente fala, eu não posso deixar meus filhos e tal. Pô, arruma um trabalho que você consiga fazer pela internet, sempre rola. Hoje em dia, você falou da coisa da tecnologia, mas é isso aí, a internet trouxe muitos bens pra gente, muitas coisas boas pra gente. Né? Então, é possível, sim, você trabalhar a partir dali. Então, acho que pode ser uma possibilidade, sim, para muitas famílias, entendeu? Só que o que acontece é essa coisa da lavagem cerebral que foi feita. Então, as mulheres, elas acham hoje em dia que elas não têm como ser felizes se elas não tiverem alcançado maior cargo da empresa, né? Tipo assim, não. Nossa, isso é a maior ilusão. Maior ilusão. Então, assim, não, eu só vou ter filhos, casar, depois que eu conhecer todos os países do mundo. Só vou fazer isso. Você vai deixando pra lá, só que the life snakes, né? A vida cobra. E aí, quando chega num certo momento, você vê que o tempo passou, você não fez nada daquilo, e aí você se torna uma pessoa amargurada, frustrada, ressentida, porque você não foi atrás de fazer aquilo que, digamos assim, era da sua natureza fazer, tá? Ou até mesmo do seu interesse fazer. Porque você foi contaminado por essa ideia de que você só é feliz, você só é realizada se você trabalhar, ganhar muito dinheiro, ganhar mais do que o cara que você está saindo, né? E toda aquela coisa do empoderamento feminino, que no final das contas torna um monte de mulher ressentida. Sim, eu acho que pode haver um equilíbrio aí das duas coisas, entendeu? Porque, pô, se eu fosse mulher, por exemplo, eu ia querer viajar todo mundo, eu quero ter coisas individuais pra mim. E é muito sacrificante ter um filho, assim, de certa forma. Porque, porra, é um ser que você vai ter que ter uma responsabilidade muito forte e vai ter que sacrificar muitas coisas da sua vida em prol do seu filho, né? E isso é uma decisão
que não é tão fácil de ser tomada assim. Não, muito pelo contrário. É justamente por isso que as pessoas cada vez mais ou desistem de ter filhos ou vão adiando o máximo que podem, às vezes até não conseguem mais, e aí acaba que não rola. Porque é sacrifício mesmo, mas essa é a beleza da vida, entendeu? É você se sacrificar por alguém que você ama. Sim. É porque essa não é a única beleza da vida, né? É legal ir num cinema, conhecer Paris. Mas você pode fazer isso com o filho. É verdade, se você for rica, né? Não, porque o que que um filho vai te impedir de ir num cinema se você não tiver... Que ele tem muito gasto, né? Que nada, gente. Ó, filho... A fralda custa caro pra caralho. Custa, mas assim... Quanto você tá gastando por mês com seu filho recém-nascido? Sabe que eu não faço a menor ideia? Putz. É engraçado porque assim, você só gasta com duas coisas, que é fralda e leite. Só isso. Quando você amamenta, porque eu não amamento mais, mas quando você amamenta, nem o leite, né? Então é só fralda. E aí você pode usar a fralda de pano, pô. Então assim, Monark, a questão é, tudo que acontece, a gente acaba colocando como desculpa, entendeu? Vai ficando mais caro depois que cresce. Né? Claro, vai ficando muito mais caro. Depois que começa a falar, começa a pedir coisa, aí ferrou. Aí tem faculdade, que você tem que pagar a escola, transporte, babá, um monte de coisa. Não, e aí tem isso mesmo. É um gasto muito grande. Mas assim, para você oferecer o básico para o seu filho, que é o que realmente importa, você não precisa ser rico. Cara, eu vejo minha avó... E provavelmente a sua também, do Coca, enfim, as gerações anteriores, as nossas, era completamente diferente. Assim, a minha avó teve 7 filhos, não tinha máquina de lavar. Ela lavava fralda e não tinha fralda descartável, dos 7 filhos na mão. E minha avó trabalhava fora também, tá? Ela era professora. Então, assim, foi possível? Foi possível. Ela fez. Não, possível. Tá todo mundo vivo aí, né? Os filhos estão todos grandes e tal. Estão bem? Mais ou menos. Tem juízo? Não. Mas tá todo mundo vivo, todo mundo sobreviveu. Sim. Então, assim, o que eu vejo é muito essa coisa de as pessoas irem colocando empecilhos à frente disso. Se você não quer ter filhos, tudo bem. Eu não tô aqui para dizer que você tem que ter nada a ver. Assim, cada um faz a escolha que achar melhor para sua vida. Eu não acho né? que a mulher vai necessariamente ficar amargurada no final da vida só porque ela não teve filho, né? Eu não sei se ela vai ficar amargurada só porque não teve filho, mas talvez por uma série de coisas. Porque, assim, a gente não pode negar que a gente tem uma natureza. Sim. E como a gente está falando no começo, a nossa natureza feminina é maternal também. Sim. Então, assim, se você não optar por não ter filhos, né, de certa forma, você negar um pouco da sua natureza. E talvez lá na frente isso tenha um custo para você. Sim. É que nem todo mundo vai falar. Qual é a mulher que vai chegar e falar, eu realmente me arrependo muito de não ter tido filho? Dificilmente alguém vai assumir isso. Então, você acaba meio que guardando aquele sentimento ali para você. Mas eu conheço várias pessoas que não tiveram filhos e depois se arrependeram amargamente. Mas pode ter pessoas que se arrependeram de ter filho também. Não vai falar. Sim, não vai falar. Porque... Óbvio. Isso é verdade. Tem muita gente que se arrependeu de ter filho. E o que é um ponto curioso, porque eu até conversei com meu marido um dia desse e falei assim, cara, é muito doido, porque... Sem o filho, você consegue pensar, tipo, talvez eu não queira, talvez... Depois que você tem o filho, você não consegue mais imaginar absolutamente nada da sua vida sem aquele catarrento. É impressionante. Sim, porque, porra, você não vai falar pro seu filho que se arrependeu de ter você. Se eu pudesse ter escolhido direito... Vou te devolver. Não tem como, você tem que amar. Entra aqui no útero, não tem o que fazer. Tem que amar, né? É fogo. Obrigado por ter vindo aí. Imagina, foi muito legal, cara, adorei. Demais o papo. Você acha que tem algum assunto importante que a gente não discutiu? Deixa eu ver, falamos de eleições, falamos de feminismo, falamos de... Papel da mulher, gravidez. Gravidez é um tópico importante, né? É um assunto tenso, assim. Assim, você... É homem ou menino? Uma menina. É uma menina. Você vai recomendar a sua menina ter filho no futuro? Você vai querer que ela tenha filho com quantos anos? Não penso sobre isso. Não vai pensar. Acho que ela vai ser educada de forma que ela entenda o valor da família, sabe? E aí, cabe a ela decidir quando ela tiver adulta, né? Porque enquanto ela estiver morando debaixo do meu teto, aí... vai ter que obedecer a mamãe, querida. É verdade, né? Até porque a criança não tem o cérebro desenvolvido para tomar decisões complexas, né? Não, e aí, um outro assunto polêmico, né? Olha só, a gente quer fugir da polêmica, mentira, a gente não quer fugir da polêmica. Mas essa coisa da criança não ter maturidade, né? Para tomar decisões é um negócio muito, muito óbvio, assim. Mas hoje em dia é colocado
de outra forma isso no debate, assim. Então, você tem crianças de 5, 6, 7 anos que, teoricamente, decidem que não querem mais ser menino ou menina. E aí começa lá a injeção hormonal e toda aquela coisa para transformar. E eu te pergunto, que maturidade tem uma criança 6, 7 anos para dizer que ela não quer mais ser menino ou menina? Quando eu tinha 6, 7 anos, Monark, eu era um moleque. Eu usava o cabelo curto, porque eu tinha piolho, minha mãe não conhecia remédio, então ela mandava cortar o meu cabelo. Eu só brincava com o menino, eu só andava com o menino na escola, eu estudava em escola adventista. Então, eu não podia usar brinco, não podia usar maquiagem. Eu era um menino. Imagina se eu chegasse e falasse, mãe, não quero mais ser menina. E ela falasse, então, beleza, vamos num médico. Imagina hoje como é que não estaria a minha cabeça, né? Sim, sim. Em relação a isso. Então... Ainda mais que hoje em dia com a mídia bombardeando de tipo que... Ah, não, se você é afeminado, no caso do homem, você pode virar mulher, vira mulher. E tem muita gente que se arrepende, né, de cortar o pau fora. Muita gente. Cortar o pau fora. Muita gente se arrepende. Tem casos famosos, inclusive, de pessoas que se arrependeram. Mas também é inegável que existe pessoas trans. Fato, óbvio. Tem pessoas que não se arrependem também, né? Tem não, pessoas que mas a questão não é nem essa. Mulher, não é nem a questão de você ser uma mulher que acha que poderia ser um homem porque é assim como você se identifica, ou o contrário. Não é essa a questão. A questão é criança decidindo sobre isso. Mas ao mesmo tempo pode usar o argumento que o pai não é criança e se ele decidiu que é... Porra, mas aí chama o conselho tutelar pra esse pai. Porque se você vai mutilar uma criança por causa dos seus... E se às vezes a criança é realmente trans mesmo? Mas ela não tem como decidir. Então, se ela segura um pouquinho o filho. Quando você tiver maturidade, a gente volta a conversar sobre isso, entendeu? O problema é que quando você faz a transição mais cedo, você fica mais feminino ou masculino na transição, entendeu? Funciona melhor. Sim, claro. E aí, tipo... Cara, mas olha, o Tami... Não tem que diga que ela já foi a Tami Gretchen. Então, assim, foi muito bem feito aquilo ali. É verdade. A mudança dela foi perfeita, assim, no sentido de que ficou exatamente como ela provavelmente queria, né? Sim. Mas é isso, eu acho que o problema é quando a gente transfere essa responsabilidade para criança, assim, tipo, não, ela pode decidir e tal. É que eu acho que para uma mulher virar homem é mais fácil, porque é só, malhar pra caralho, tomar bomba, que você vai ficar com o corpo masculino, entre aspas. Agora, para um homem que já se desenvolveu toda a puberdade e tal, virar mulher, é mais complicado, porque... Não sei, será? Porque ele já tem toda uma estrutura óssea, mas a mulher né? também tem a estrutura feminina. Sim, só que a musculatura consegue enganar, entendeu? É fato. Aí, tipo, como que você... Se eu quisesse virar mulher, por exemplo, olha o meu corpo. Bom, teta eu tenho, né? Então já ajudaria nesse sentido, né? Mas, tipo, eu sou largo, eu tenho uma cintura larga, tipo, se eu quisesse... Você ia virar uma mulher bem desengonçada, hein, Monark? Ia ser uma mulher muito feia. Então, mas se eu tivesse feito essa transição quando criança, talvez os meus ossos não tivessem sido desenvolvidos dessa forma, eles poderiam ter desenvolvido de uma forma mais feminina. Eu acho que essa é a questão que tipo, para um pai que tem um filho trans, por exemplo, que é trans mesmo, para ele é melhor que faça uma transição mais cedo. Então, mas a minha questão é... Como que sabe se é trans ou não? Como que sabe que é trans mesmo? Vai que a criança não tá... Sei lá, pô. É verdade, né? Pode ser que ela esteja numa fase da vida muito mais masculinizada, digamos assim, pelos hábitos, pela convivência. Às vezes é um irmão que ela quer se assemelhar, às vezes é um colega, às vezes... Então, assim, você não tem como garantir, né? E se pessoas adultas fazem a transição e se arrependem, é porque elas perceberam que não era aquilo que elas queriam. Então, imagina uma criança. Sim. Entendeu? Então, esse é o ponto, assim. Esse eu é acho o perigo, né? Você esse condena é o perigo. a pessoa... Você vai condenar, exatamente. A ter problemas psicológicos muito fortes, né? É muito grave, Porque depois ela não se identifica mais com a transição e aí fudeu. Como Tem que um ela vai caso voltar, famoso né? nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é de um médico que fez uma transição, né? Que foi um experimento. Esse médico foi muito famoso e tal. E depois era uma menina, não, era um menino e virou uma menina. Uhum. E aí depois ela pegou e queria desfazer a transição, não conseguia, porque ela já nasceu e logo, pouco tempo depois, começou a trabalhar nessa injeção de hormônios. Uhum. E aí ela tentou reverter, não conseguiu, entrou num quadro de depressão profundo, se matou. Caralho. É famoso esse caso.
É que eu não lembro os nomes, eu sou péssima com isso, né? Eu não lembro os nomes, mas depois vocês pesquisam aí, quem tiver interesse. Bom, se eu tivesse um filho, eu não sei se eu faria a transição, tipo, se ele só porque ele é afeminado. Jamais. Eu esperaria até porque... correr um risco, né? Eu esperaria ter maturidade e dizer assim, eu não aprovo, eu não te aconselho a fazer, mas é por tua conta e risco aí, vai lá. Se ele tiver 18 anos e quiser fazer a parada, mano, vai lá, faz o que você quiser, a vida é tua, tá ligado? Se é isso que você teve 18 anos e ainda tá com essa ideia que você se identifica assim, talvez você... Talvez seja, né? Seja realmente trans, e aí eu aceitaria, assim, eu aceitaria, porque é o que é feliz, como ele se sente feliz. Se ele se sente feliz com uma outra identidade, eu vou negar essa identidade dessa pessoa só por causa que eu não faria isso pra mim, entendeu? Eu não sei. Eu aceitaria, assim. Eu não tenho nada contra o pessoal que é trans, entendeu? Eu acho que vai lá e manda ver o que você quer fazer. Nada contra mesmo. Assim, acho que cada um sabe da sua vida, enfim. A minha única questão que me pega é só essa coisa das crianças, entendeu? Porque não tem maturidade e tal, enfim. É um problema mesmo, é uma discussão aberta ali, não é preto no branco, assim. E aí você vê, né, que o debate é tão maluco, é tão esquizofrênico, que ao mesmo tempo que as pessoas dizem que uma criança de 6 anos, 7 anos pode decidir se é homem ou mulher, uma criança, né, um adolescente de 16 anos não pode responder pelos crimes que ele comete, entendeu? Então, assim... Menor de 16, né? Sim, sim. Que é outro debate meio tenso, esse negócio de maioridade penal. Você é a favor de ter a 16 anos a maioridade penal? Cara, por mim não existia maioridade penal. Sabe que na Inglaterra é assim que funciona, né? Então, assim, você vai ser punido pelo tipo de crime que você cometeu. Então, assim, é muito difícil você definir a coisa pela idade. Porque, quer dizer, então... O moleque tem 16 anos, tem 15 anos, 11 meses, 30 dias, cometeu um crime. Então, ele agora não tem consciência, ele não tem maturidade para responder. Mas aí passou 1 minuto, virou meia-noite, ele fez 16, aí ele vira responsável. Então, assim, é uma coisa meio ilógica, sabe? Essa questão da maioridade penal. Então, para mim, eu também não entendo muito sobre esse assunto, eu nunca estudei a fundo, mas pelo pouco que eu vi, talvez você não definir uma idade específica, mas você avaliar de acordo com enfim, a consciência e o tipo de crime que foi cometido, né? Sim, sim. Mas tem uma diferença, assim. Quando uma criança entrar no supermercado e rouba uma bala, tá ligado? Porque criança faz essas coisas. Eu tinha vários amigos que... Quem nunca furtou chocolate nas Americanas? Então, você acha que a gente tinha que lidar com esse... Que é um crime, é roubo, né? Você acha que teria que lidar com esse crime da mesma forma que a gente lida com um adulto? Acho que não, né? Não, mas aí o que existe? Você vai avaliar individualmente cada questão. Porque se for uma criança que faz isso, o negócio não vai nem ser avaliado. Então, assim, não foi crime, entendeu? Não existe, não é. No caso, o que eu entendo que pode ser interessante é você avaliar a natureza do crime cometido, a idade daquela criança, a maturidade que ela tem, a maturidade entre aspas, né? A consciência que tem. Por exemplo, na Inglaterra, eu vi até a doutora Ana Beatriz Barbosa falando sobre isso. Um psicopata, ele não vai ser julgado pela idade. Então, assim, se você foi lá, tem, sei lá, 12, 13 anos, você matou uma pessoa, quando você estiver na frente do juiz, ele vai perguntar: você fez isso de forma consciente, você sabia e tudo mais, e o que você sentiu quando fez? Se ele falar, sabia, foi consciente, gostei de fazer, senti, de certa forma, prazer, qualquer coisa, ele vai receber a pena que uma outra pessoa receberia. Não vai ser julgado pela idade dele, entendeu? Eu acho que nesse caso de assassinato... Não, mas aí você falou de roubar uma bala, nem um adulto fica preso por isso. Bom, às vezes sim, viu? Se você for da cor errada e tiver... Exato. Mas é que tem como princípio lá, acho que é o princípio da insignificância que fala, né? Então, uma coisa muito pequena, assim, nem se considera crime. Sim, né? Mas se você tiver a skin errada, você tá fudido, mas se você for, né? Porque tem muito preconceito, muito racismo no mundo ainda, né? Tem. Que é outro tema que a galera, que eu acho que a galera da direita dá uma vacilada, assim. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos nomes ali que falam abertamente sobre a questão do racismo, o debate racial, com a visão
que não é lacradora, né? Não sei se você já entrevistou o Paulo Cruz, mas ele é conversei várias Paulo vezes com Cruz. Ele é um dos caras que tá ali fazendo... Ele tinha um programa no Flow, né? Tem, né? Tem um programa no Flow, exato. A gente pôs ele lá pra dentro. Tem uma outra menina que, inclusive, é uma seguidora muito querida minha, que chama Preta de Rodinhas, que ela também fala sobre esse debate racial sem essa visão lacradora. Mas por que eu falei que essa ainda é uma coisa que a direita peca muito? É que existe um consenso, digamos assim, que não existe racismo. Isso é... Tudo para essas pessoas é lacração. Então, existe a lacração, mas o problema também existe. É um certo tipo de lacração também, falar que não existe racismo. Exatamente. A lacração contra a lacração, entendeu? Então, existe sim, óbvio que existe. Tudo é racismo? Claro que não, mas isso não tem nem o que discutir. Mas o racismo existe, obviamente, e a gente precisa combatê-lo de alguma forma, né? Sim. Agora, fechar os olhos para isso é que é um negócio que eu acho muito bizarro, né? Tipo assim, não existe. O cara foi hostilizado porque é negro. Não é racismo. Ele estava fazendo alguma coisa. Porra, às vezes é, né? Sim. Às vezes pô. Geralmente, quem tem essa visão de mundo é o cara que está ali sentado no sofá e vive numa bolha muito restrita, assim. E é branco. Que é branco, exatamente. Porque, se bem que eu já vi até negro falando essa... Que não existe racismo? Falando essas porcarias. Caralho. Mas o que acontece? Eu venho de família pobre, então, assim, eu morei em comunidade, basicamente, e acontecia pra caralho, assim, policial fazer baculejo, que a gente chama de baculejo lá. Em pessoas que só o cara tá andando na rua, mas vamos lá, né? O cara é negro, então é óbvio que existe, não dá pra negar, entendeu? Sim, sim. Então, acho que é uma discussão que precisa ser feita com muito cuidado. É muito importante isso que você está falando, viu? É muito importante. Eu realmente concordo muito com você. A direita, porque ficou tão saco cheio da lacração, Sim. Começa a ser burra. Mas aí começa a virar lacrador de direita, entendeu? Exato. Isso, que pra mim não tem diferença nenhuma com o lacrador de esquerda. O que muda é a pauta, mas a lacração é a mesma. Pode crer. Então, assim, você tem que ter prudência para avaliar as coisas, né? Então, muitas outras pautas, não é só a questão do racismo, mas a questão do meio ambiente, por exemplo. Então, assim, se você discute qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, é lacrador, é progressistazinho, Cara, não. É importante. Existe uma perspectiva, né, que se avalia o meio ambiente por uma ótica liberal, conservadora, que não é uma ótica de esquerda, né? Então, se fala sobre privatização de muitos espaços públicos, né, naturais, enfim, que é discutido pelos liberais esse ponto. Conservadores vão falar sobre o indivíduo ali em sua comunidade, trabalhar de forma para que o meio ambiente seja preservado. Então, assim, essa discussão, ela também está do nosso lado, ela também existe para a gente. Sim. Então, não é um problema falar sobre isso, muito pelo contrário. O problema é a gente se negar a falar sobre isso e entregar a conversa de mão beijada para a galera de esquerda. É verdade. E aí eles vão assumir a narrativa, vão controlar a narrativa e quem toma as decisões são eles. Enquanto que a gente se ausenta do debate porque não quer lacrar. Cara, o que você falou é certíssimo. Certíssimo. Que bom que você consegue produzir esse conceito tão eloquentemente e esteja na direita, porque a direita tá precisando disso. Porque a direita tá ficando meio burra também. Tá ficando igual a esquerda, sim, tá ligado? Sim. Eu vivo sendo... que você fala de cancelamento, claro que não é um cancelamento, mas assim, a galera da direita, assim, de vez em quando, pega no meu pé por essas questões, porque eu falo umas coisas e o pessoal fala, mas aí... Cara, mas não é esse o ponto. O problema existe, a gente precisa debater. Se a gente não debate, se a gente se exime da responsabilidade de olhar para essas coisas, a gente está fazendo exatamente o que a esquerda quer que faça. A gente está entregando a bandeira para eles hastearem. Então, assim, verdade. a gente precisa assumir também o debate, sabe? Sim. Tomar ali as rédeas da discussão. Porque combater o racismo, ajudar o meio ambiente, tem que ser também uma pauta de direita. Exato, né? Exatamente. Sim. Então, a galera fecha muitos olhos para isso. Sim, né? sim. Outra questão também, que é muito comum, como eu falo bastante sobre feminismo, sempre com a visão muito crítica do movimento, a galera imediatamente pensa, então você acha que não existe machismo. Existe machismo, existe violência contra a mulher, existe homem que mata a mulher, porque a mulher existe. Óbvio que existe. Então, assim, não dá para fechar os olhos para isso, ignorar isso, porque é ignorar a realidade. Agora, a forma como eu entendo que essas coisas devem ser discutidas e combatidas é diferente da forma que a esquerda entende. Sim. Então, assim, o problema existe. A solução para o problema é que é diferente um do outro.
né? O pessoal de esquerda vai ter uma forma de solucionar aquele problema e a gente vai ter uma outra forma de solucionar o problema. Mas o problema existe. E às vezes vocês têm que conversar para chegar na forma certa realmente de resolver o problema. Às vezes sim. Às vezes o problema não tá na cabeça. Tipo, a solução do problema às vezes não tá completamente na cabeça da direita e nem completamente na cabeça da esquerda. Talvez a direita e a esquerda precisassem se unir para chegar numa solução real do problema, né? Mas hoje em dia está muito polarizado. Eu não enxergo um mundo onde esquerda e direita vão se unir em nenhuma pauta. E é um problema. E é por isso que a gente não consegue avançar em nada. Porque fica essa divisão. E aí, em vez de a gente estar atacando o problema, a gente ataca o lado... Um lado ataca o outro e o problema continua. É isso que está acontecendo. E também, assim, é que a coisa toda virou uma questão... Uma discussão política muito superficial, né? Então, virou muito aquela coisa de fla-flu ali do dia a dia. Então, no final das contas, se você for parar para pensar, boa parte das pessoas que estão ali no debate político, que estão dando a cara a tapa e tudo mais, não está preocupada com o Brasil, não está preocupada em resolver as coisas. A preocupação é simplesmente defender o que quer defender o político A ou B que quer defender, né? E sair vitorioso de uma eleição ou qualquer coisa que seja. Depois que passa isso, o problema continua, né? Então, assim, se você não olha para isso de forma... pensando como realmente achar uma maneira de resolver, porque você está muito mais interessado em ficar na treta. A treta é ótima. Até eu tenho uma frase emblemática que eu falo que a treta é o combustível da humanidade. É o combustível da humanidade, fato. Mas, às vezes, a gente precisa dar uma calibrada ali no pneu, né? Precisa trocar o óleo. É isso, cara. Não dá para você ficar só nessa coisa de tretar, né? Porque o problema vai continuar existindo, né? E você não resolve. Aqui a treta, ela devia ser mais inteligente, né? Hoje a treta é muito burra. Esse é o problema. A treta é muito... Parece um monte de criança na cantina jogando comida uma na outra. Cara, a gente tá no meio... A gente tá nas vésperas de uma eleição... muito importante para o país, e a discussão é se o Nicolas Ferreira é viado ou se o satanista é lulista ou bolsonarista. Olha o nível da coisa. Ou se o Bolsonaro comeu o índio ou não. Caraca, gente, entendeu? Eu não vou nem reclamar porque eu adoro essas tretas, podem fazer mesmo, adoro ficar vendo lá no Twitter. Mas é isso, assim, eu sou produto desse meio também. Né? Sim, nós somos. Então, assim, a gente gosta disso, a gente se alimenta um pouco dessa coisa, mas isso é muito pequeno. Os problemas da gente são estruturais, assim, a gente tem problema muito mais grave, muito mais sério. Né? A gente tem um hospital público que não tem oxigênio, que não tem gás, que não tem agulha. A gente tem um narco-estado. Exato. A gente tem escola que não tem ventilador no teto, que as crianças ficam passando calor. Então, assim, eu quero lá saber se o satanista é de lulista ou bolsonarista. Né? Eu quero que o satanista se foda, vá pro inferno. Afinal, lá é o lugar dele, né? Mas, enfim. Bom, teoricamente. Teoricamente, sim. Mas que é satanista com cara de Wesley Safadão, pra mim não dá. Eu não dou credibilidade. É que tem gente que diz que o satanismo não é um culto ao Satã, e sim um culto ao humano, né? Como o centro de tudo, né? Que é uma burrice também, na minha opinião. O humano centro de tudo. Exato. É foda, né? Parece aqueles caras que acreditaram que que o sol girava em torno da terra, né? Mas se você coloca o homem como centro de tudo, isso de certa forma já é flertar com o demônio, né? Porque, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque o homem não é o centro de tudo, né? A gente Exatamente. é só... Deus é o centro de tudo, no caso, né? Seria, né? Bom, vai saber o que está no centro de tudo também, vai né? Saber, vai né? saber. Bom, não é o satanista já lá do Wesley Safadão. Se você morrer, aí você acorda e você está numa simulação artificial, aí você lembra da sua vida e você já tem, 1 milhão de vidas que você teve na maquininha. Seu cérebro ia bugar, né? Imagina? Porra! Não, eu já achava muito jogar The Sims e você botar o boneco lá e fechar a porta, entendeu? Arrancar a porta. E se você tá jogando The Sims agora? Imagina? Caraca, não, Deus tá jogando The Sims com a gente. Às vezes Deus existe, mas a gente nem tá na realidade onde Deus... Ele tá no metaverso. Dizem que quando você entra num cômodo da sua casa pra fazer alguma coisa, e aí você entra e fala assim, o que eu ia fazer aqui? É porque o cara que tá jogando The Sims cancelou a ação sua. Você abre a geladeira e fala, putz, o que eu vim pegar, né? Tipo... o cara cancelou. Deus cancela a ação lá. Pode crer. Nossa, joguei muito The Sims na minha vida. The Sims é legal pra caralho. Muito bom. Mas, Mariana, obrigado por ter vindo aí. Obrigada, Monarca, foi ótimo. Quer deixar alguma última mensagem, um link, alguma coisa assim? Me procurem lá no Instagram, @MarianaBrito, tem tudo lá. Então,
Vocês serão muito bem-vindos. Olhem os meus destaques, tem muito conteúdo. O que mais? Final do ano, dia 5, 6 de dezembro, não sei, eu vou falar nas minhas redes sociais. Eu vou abrir as inscrições para a 4ª turma do meu clube de leitura. Tem um clube de leitura. Legal. Então, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Vocês serão todos muito bem-vindos. E é isso. Me sigam lá no Instagram. E, Monark, muito obrigada pelo convite. Conta comigo quando quiser falar sobre The Sims. Vamos fazer um com você e o Bruno junto um dia. Bora, vamos fazer. Boa. Obrigada. Tchau, tchau.